Sei. Não, acho que dá. Não era mais rápido. Minha cadeira está baixando. Não vai baixar. Então, senhores, boa tarde. Então, esse é mais um encontro do nosso programa SESI, de Expedições pelo Mundo da Cultura. Como vocês sabem, esse programa não exige a leitura prévia do livro. Nós sabemos quanto é difícil vocês conseguirem isso. Esse também não é um programa de literatura, é um programa de cultura, por isso se entende que não se está interessado aqui em questões de forma literária, mas apenas questões de fundo, quer dizer, significados profundos do livro. Esse programa acontece em 5 cidades do Paraná, patrocinado pelo SESI, além de Curitiba, e também existe em Londrina, Paranavaí, em Toledo e em Ponta Grossa. Sendo Ponta Grossa a última cidade a aderir ao nosso sistema. Esse programa, hoje nós temos um público pequeno, vocês estão reparando, né? Porque nós sabíamos que isso iria acontecer por causa do feriado, mas não há jeito de escapar de uma vez ou outra ter. Esse é o ano dos feriados na quinta e na terça. Né, esse ano aqui, o que tem de feriado quinta e terça, e foi impossível conseguir qualquer solução que não fosse essa, porque nós temos 22 encontros esse ano, e esses 22 encontros precisavam, tendo em vista o fato que o programa também está em outros lugares, precisavam de todos os sábados, que só tinha 22 sábados, esse entre eles. Portanto, é ruim que haja um programa assim num sábado entre feriados, né? Domingo e quinta, ou com a terça-feira seguinte feriados, né? Mas não teve outra solução. É uma pena, porque o livro de hoje é tão divertido, é tão interessante, vocês vão adorar o curso de hoje, e será uma pena porque a gente não vai poder fazer o programa para muitos, né, conforme seria o nosso desejo. Hoje nós temos uma visita ilustríssima aqui, que o Fades é o diretor superintendente do SESI, que é o nosso anfitrião, né? O SESI é a entidade que patrocina esses nossos cursos aqui no Paraná. Não é? O Fades está aí hoje para fazer aqui, para vir fiscalizar certamente, né? Fiscalizar certamente o nosso curso. Muito bem-vindo, Fades. Tá? Gostamos muito de ser, feliz que você esteja aí. Bom, o que dizer do nosso livro de hoje, O Inspetor Geral? Olha, é preciso falar um pouquinho antes do autor, Nikolai Gogol. Nikolai Gogol, eu sempre digo para vocês que toda a literatura russa se concentra no século XIX. Por um fenômeno interessantíssimo, antes do século XIX os russos não sabiam se eram europeus e se eram asiáticos. Nunca esquecer jamais que a Rússia tem o dobro do território brasileiro. Vocês acham o Brasil grande? A Rússia é o dobro do território brasileiro, ela vai da Europa até a Ásia, tem uma fronteira lá, tem no Oceano Pacífico. Né? E a Rússia já era grande assim naquela época, né? Ela talvez fosse até maior naquela época, imagino, mas ela é um país gigantesco, enorme, e ela não sabia muito bem o que era, porque a maior parte da Rússia é mais asiática do que ocidental, do que europeia. Portanto, os russos tiveram esse problema de decisão sobre a sua própria identidade durante toda a sua história, e só no século XIX, então, no início do século XIX, que os russos resolvem achar que eles são de fato europeus. Aí é uma enorme explosão de literatura na Rússia, explosão que irá até o início do século XX, quando então o advento do comunismo em 17, não é? Em 17 a implantação do comunismo destrói completamente a literatura russa, criando apenas tipos estatais, como por exemplo Maximo Gorky. Maximo Gorky é uma espécie de Jorge Amado russo, ou seja, um sujeito que está a serviço do partido e não está a serviço da literatura. E a literatura russa verdadeira vai para os subterrâneos, porque ela é proibida, a começar pelo Boris Pasternak, que não é um grande escritor, né? Escreveu o Doutor Zhivago,
A única razão pela qual Vários Pasternak ficou famoso é porque ele falava mal da revolução do leninismo. Não é? Então ele foi perseguido politicamente, não por ser um bom escritor, não era, mas toda a literatura que prestou daí para frente passou a ser uma literatura clandestina, tendo como principal personagem o Solzhenitsyn, que passou a vida toda quase no Gulag, preso, né? E depois, quando se conseguiu, escreveu os melhores, os mais importantes livros russos do século XX. Quer dizer, quando você pega o século XIX, você tem aí mais ou menos na seguinte sequência cronológica. Temos o Gogol, que é o nosso autor de hoje, temos o Turgenev, temos o Pushkin, que é um pouco mais velho que o Gogol, Pushkin, o maior de todos os poetas russos, depois o Gogol, depois o Turgenev, depois você tem o Tolstói, depois do Tolstói tem o Dostoiévski, depois do Dostoiévski você tem Tchekhov. Quando você somou essa turma toda a literatura russa está no século XIX. Não tem nenhum grande autor que não esteja no século XIX, e os que sobrevivem ao século XIX morrerão apenas no século XX, como Tolstói, que vai morrer lá por 1910, alguma coisa assim. Mas é um homem do século XIX. Todos pré-revolucionários, né? E Gogol, de todos esses grandes escritores russos, é de todos o mais intrigante, porque ele era uma figura pessoalmente, um ser humano muito estranho. Ele viveu pouquíssimo, 40 e poucos anos só. Ele era um menino estranho, meio estranho, não combinava com os outros. No colégio foi apelidado de anão misterioso. Pra terem uma ideia, né? Ele tem um problema de origem, porque ele não é russo, ele é ucraniano. Ele havia nascido numa região da Ucrânia dominada pela Rússia. Aquilo que se chama na Ucrânia de Pequena Rússia, que é uma região totalmente dominada pela Rússia, onde havia, aliás, bilinguismo, né? Quer dizer, todo mundo ali falava ucraniano e russo. E Gogol não é de origem russa também, o pai dele é cosaco. Bom, aí é russo no sentido de ser cosaco, né? Cosacos são russos. E a mãe era ucraniana. Então ele é um menino que veio, digamos assim, de uma província afastada, que era a esperada da Ucrânia, e que precisava se transformar em russo de verdade. Nunca conseguiu adaptação à sociedade russa. A capital da Rússia nessa ocasião era São Petersburgo. São Petersburgo é uma cidade como Brasília, foi planejada por Pedro o Grande, portanto é uma cidade que não tinha nenhuma espontaneidade, ela substitui Moscou até a Revolução Russa. Na Revolução Russa, Moscou volta a ser a capital e até hoje é a capital da Rússia. E São Petersburgo, com a Revolução Russa, passa a ter o nome de Leningrado, não é? E perde o nome agora com o final do comunismo, passa a ser São Petersburgo de novo, ou só Petersburgo. Só Petersburgo, né? São Petersburgo. Em todo caso, os russos chamam a cidade de Petersburgo de Peter. O São Peter é uma cidade extremamente admirada pelos russos. É uma cidade artificial, feita do lado do rio Neva, com aqueles palácios todos, aquelas arborizações. É uma cidade originalíssima. E nessa época em que a história acontece, em que Gogol vive, a capital da Rússia era São Petersburgo. E ele é um sujeito que passou a vida inteira, e não foi muito longa a vida, né, de Gogol, mas ele passou a vida inteira entre duas grandes atividades. Ou ele era pequeno funcionário, muito pequeno, sem nenhuma importância, ocupava uns carguinhos assim no serviço público. É preciso lembrar que a estrutura social da Rússia nessa época era extremamente simples. Você tinha os latifundiários, que eram pessoas, de modo geral, da nobreza. Esses latifundiários tinham a seu serviço os servos. Os servos são escravos brancos, como se fossem escravos. Eles eram vendidos e comprados pelas propriedades, que eles eram uma espécie de patrimônio da propriedade. Sobre esses escravos, o dono do escravo tinha uma autoridade quase de vida e morte. A escravidão branca, ou seja, a servidão, na Rússia só acabou em 1861, não é? Veja como isso é interessante, né? Porque nós tivemos escravidão aqui no Brasil, escravizando estrangeiros. Né? Os negros não eram brasileiros, eram importados. Lá eles escravizavam os próprios compatriotas. É muito diferente. Do ponto de vista, aliás, de abordagem do assunto, é muito diferente.
Na época em que Gogol escreve a obra, Gogol é um sujeito no início do século XIX, né, a obra foi, essa obra que nós vamos ler hoje, foi encenada pela primeira vez em 1836, não é? 1836, o Brasil só fazia 14 anos que era independente de Portugal, não é? Nessa época, e essa obra era de uma sociedade baseada nessa estrutura. Ela tinha uma aristocracia que vivia das terras, nas quais trabalhavam os servos, e tinha uma burocracia, uma pequena burocracia gigantesca, porque um país daquele tamanho, vocês imaginem como é que fazia para administrar um país daquele tamanho, enorme, gigantesco, 2 vezes maior que o Brasil. Era tudo centralizado em São Petersburgo, com uma enorme quantidade de pequenos burocratas que mandavam e desmandavam. Nos altos cargos da administração pública eram ocupados pelos latifundiários, que tinham também, mesmo quando eram civis, também tinham nomes militares. Então havia generais civis e generais militares. O general civil é um sujeito com o mesmo padrão de status de general militar, só que não pegava em armas, era um funcionário público grande. Esse era o mundo que existia aí nessa época em que Gogol morava. Havia um pouquinho de burguesia, pouquíssimo. Havia uma população de artesãos, como alfaiates, como pequenos fabricantes de coisas, basicamente alemães. Os alemães dominavam toda essa atividade fabril na Rússia nesse tempo. Eles estavam lá desde Catarina Grande. Catarina Grande era alemã e queria civilizar a Rússia. Então, como é que ela fez isso? Ela trouxe via imigração para a Rússia milhares e milhares e milhares de alemães. Aparecem várias personagens com nome alemão na literatura russa, e esses alemães foram todos para lá, e alguns deles andaram por aqui. Esses menonitas, que tem aqui em Curitiba, por exemplo, que tem lá em Vikmarsum, aqui perto de Palmeira, são todos russos, todos alemães que vieram da Rússia direto para o Brasil quando começaram as perseguições religiosas implantadas pelo comunismo. São russos, são alemães que falam um dialeto de alemão que não existe na Alemanha, porque eles ficaram numa bolsa de estrangeiros lá dentro da Rússia, trabalhando no campo, e vieram para cá, toda a população veio para cá, entre outras experiências, né? Pois o Gogol viveu disso. Ele tentou ser professor universitário, mas o fracasso foi tão retumbante, ele não conseguia dizer 2 palavras, tinha uma timidez profunda, não sabia dar aula, não conseguia dar aula nenhuma, não conseguia começar a conversar. E ele fracassou completamente como professor universitário e passou a sua vida, então, ou ficando nos pequenos trabalhinhos da burocracia, ou então viajando pela Europa às custas da mãe, que herdou lá um pequeno patrimônio. Mas não pensem que ele viajava com luxo, ele não era um sujeito de posse, nem a mãe era. Ele tinha lá um dinheiro, no tempo que viajar era mais barato que hoje, né, porque era mais simples. Ele de vez em quando ficava 2, 3 anos fora da Rússia. Essa é a vida de Gogol. E Gogol escreveu uma meia dúzia de obras memoráveis. Se você quer a receita para ler Gogol, quer dizer, Gogol, para você ler o que interessa de verdade, você lê Almas Mortas, que nós já fizemos, aliás, já estudamos aqui nesse curso. Almas Mortas já foi estudado aqui. Leia O Inspetor-Geral, que é a grande peça de Gogol, segundo Otto Marechapol, uma das maiores peças já escritas pela humanidade, segundo o Vladimir Nabokov, que é o biógrafo de Gogol, Vladimir Nabokov, que escreveu Lolita, todo mundo deve ter ouvido falar, diz que O Inspetor-Geral é a maior peça escrita em russo em todos os tempos. Não é? E há também umas 4 ou 5 contos magníficos, maravilhosos, que ficaram para a história da literatura, que são O Nariz, O Capote, diz Dostoiévski, que toda a literatura russa descende desse conto O Capote, e a Avenida Nevsky, e O Retrato e Diário de um Louco. São os 5 contos imperdíveis de Gogol. Na Avenida Nevsky, Diário de um Louco, O Capote, O Nariz Capote, O Nariz e O Retrato. São esses os 5 contos essenciais. Se você ler esses 5 contos, mais o Almas Mortas e mais
o editor geral, você leu aí praticamente 90% de Gogol. Tá, tem muito mais coisa, mas as outras coisas não têm a mesma importância ou a mesma qualidade, de modo que você teria lido fundamentalmente quase o autor todo. Você tem interesse só por esse autor, pode ler tudo, mas se você pretende ler outros ainda, lendo essa dose, você estaria lendo com muita, já muito Gogol. Gogol é um admirável humorista. As peças, os livros de Gogol são engraçadíssimos. Tem um humor finíssimo, finérrimo, é muito interessante. Não há ninguém na literatura russa, que é uma literatura muito soturna e sinistra. Veja, uma coisa engraçada que acontece, né? A música russa é uma música muito leve. Música erudita russa. Você pega alguém como Tchaikovsky, por exemplo. Tchaikovsky é um autor leve, se você pensar bem. É o mais profundo de todos eles. Quem? Pois é. É o mais profundo. Você pega Rimsky-Korsakov. É um compositor com uma grande sensibilidade para temas de natureza folclórica. Não é? Você vai pegando um russo atrás do outro, você descobre o seguinte, que a música é quase sempre música de programa, aquilo que se chama em música de programa. É uma música muito alegórica, né? Uma música que serve para você ilustrar uma situação. Talvez o Shostakovich seja uma exceção a essa regra, seja talvez ele o mais profundo, talvez. Mussorgsky é o mais. Mussorgsky, né? Quadro de uma exposição, por exemplo. Né? Mas é um contraste interessantíssimo em que a música russa é muito menos profunda do que a literatura russa. E a possível explicação para isso é que a literatura russa sempre esteve sob censura permanente. Durante todo o czarismo, houve uma censura sistemática dos autores russos, porque a literatura era um meio de divulgação de ideias mais eficaz, no mundo que não tinha televisão, não tinha rádio, e havia um serviço de censura extraordinário. Tanto é que o Gogol não conseguiu fazer a primeira edição do Almas Mortas como Almas Mortas, porque um certo censor obrigou a trocar o livro para as aventuras de Tchitchikov. Tchitchikov é a personagem central das Almas Mortas, porque o censor julgou que almas não podem morrer, as almas são eternas, que seria uma espécie de blasfêmia religiosa chamar um livro de Almas Mortas. Aí você vê a que ponto ia. Isso é ou Almas Mortas é um pouquinho posterior só a um inspetor-geral. Em 1840, por aí na Rússia, havia uma censura ferrenha. E o fato de que a censura nunca abandonou os escritores russos é a possível explicação de por que é que a literatura russa é tão profunda quanto é. Ela é profundíssima. Não é? Agora, mais relativamente do que a música russa. E essa é uma característica de todo o século XIX. Autores extraordinários tentando escapar das garras dos censores. Gogol é o que menos aparenta ser um perigo. Porque Dostoiévski faz já livros muito mais pesados, tal, mas Gogol parece ser um comediante, uma espécie de cômico. Mas não, você verão no dia de hoje quanto isso é em verdade. Já no Almas Mortas se havia algum sabor cômico, na verdade era um sabor agridoce, não chegava a ser realmente um sabor de açucarado, né? Havia alguma coisa agridoce naquela personagem do Tchitchikov, comprando almas mortas. O que é que são almas mortas? São servos que morreram e que ainda constavam da contabilidade da fazenda, de modo que ainda pagavam imposto. Havia um imposto sobre os servos. E esse imposto só era recalculado quando havia, então, de vez em quando fazia um censo. Então havia quantos tinha de servos havia, e aí fazia uma nova apuração, e daí o imposto era calculado ali. No entanto, enquanto não houvesse o censo, você pagava imposto sobre os teus servos como se eles de fato existissem. O que faz o Tchitchikov é tentar comprar os servos todos, que eles já estão mortos, dando um dinheirinho para cada um, barato, né? Com o objetivo depois de pegar todos esses servos mortos aí e dar como garantia no empréstimo bancário. Era essa a ideia do Tchitchikov, quer dizer, inventou uma maneira de dar garantia bancária de pessoas. Eram propriedades como se fosse outro qualquer, não tinha diferença de um servo para um trator, era igual.
pois Gogol nunca parece ser um sujeito perigoso, mas se vocês fizerem comigo hoje um exercício de compreender o que está aí nesse livro, Inspetor Geral, que é um livro magnífico, maravilhoso, vocês ficarão surpreendidos com o que Gogol nos mostra. Gogol morreu muito jovem, numa terrível crise uma crise mística. Ele, aos pouquinhos, foi ficando cada vez mais místico e morreu de um jeito meio que suicida, recusando-se a comer, a beber, numa espécie de autodestruição, com coloração mística do cristianismo ortodoxo, né? Mística no sentido do cristianismo ortodoxo da Rússia. Gogol, antes de morrer, nos fez um desfavor muito grande de queimar a segunda parte inteira, ou quase inteira, do Almas Mortas, de modo que os Almas Mortas não acaba, ela acaba no meio de uma frase. Não é no fim de uma frase, no mesmo capítulo, acaba no meio de uma frase, né, o Almas Mortas. E não sabemos, é claro, o que tinha lá na continuação. E ele estava muito mais impressionado com o fato de que o padre que estava, digamos assim, monitorando a vida de Gogol, o havia feito renegar toda a sua vida anterior, incluindo nisso a sua admiração por Pushkin. Pushkin foi a personagem que mais influenciou Gogol. Ele adorava Pushkin, conheceram-se pessoalmente, foram amigos, e ele renegou até mesmo Pushkin, motivado por esse padre, e a sua obra, o que faltava estragar, ele estragou. De modo que a morte de Gogol foi melancólica, foi uma pena, uma tristeza, mas o que ele deixou aí, deixou com muita competência. Esse é o resumo da vida de Gogol. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer se souber. Tem alguma dúvida que eu precise comentar? Conforme a nossa metodologia, nós vamos ler agora o resumo da obra. Então vocês têm aí um desenho aí nessa primeira página, onde estão algumas personagens da peça. Vocês depois irão perceber, né? Não é isso? Que aí essas pessoas que estão aí são, obviamente, numa encenação muito a palhaçada da peça, né? Vendo os personagens com título de palhaço. Nunca bem se fez isso. Isso nunca foi o gênero. Quase toda a encenação dessa peça é uma peça que teve muitas e muitas encenações no mundo inteiro. É feita em regime assim, de teatro de costumes. Nunca uma coisa tão cômica como isso está aqui. Bom, então vamos lá. O Inspetor Geral, que em russo fala Revisor, é uma peça satírica de Nikolai Gogol, encenada pela primeira vez no dia 19 de abril de 1836, uma sexta-feira. Achei que vocês iam achar útil essa aí. Eu fui lá na HP, peguei uma HP e puxei lá o resultado. O enredo teria sido inspirado num caso contado por Pushkin. Pushkin contou para ele: olha, você não sabe a história que eu ouvi falar. E essa é a história que inspirou a peça. Segundo o autor, sua peça é a primeira concebida com o propósito de corrigir nossa sociedade e não creio havê-lo conseguido. Só viram na minha comédia uma tendência partidária a ridicularizar nossas leis e a ordem estabelecida, que só pretende estigmatizar certos abusos e certos atos ilegais. Isso é o Gogol reclamando. Desgostoso com um público que ficou atônito sem entender nada, Gogol passa os anos seguintes fora da Rússia. De fato, a reação à peça foi muito polêmica, liberais a favor e conservadores contra. O próprio czar Nicolau I impediu a censura. E esse é um fato importantíssimo. O próprio czar, que assistiu a estreia, não permitiu que censurassem a peça. E teria dito, o folclore pelo menos diz, que o czar declarou o seguinte: o soberano teria dito após a primeira apresentação: todo mundo teve o que merecia, e eu mais do que todos. A história ganha mais compreensão quando se considera o contexto czarista, que mantinha na Rússia uma sociedade dominada por funcionários públicos e grandes latifundiários, beneficiários do regime de servidão, que só seria abolido em 1861. Essa data de 1861 é a data mais importante quase da história da Rússia. Esta Rússia czarista é administrada por uma pequena burocracia a partir de São Petersburgo, capital desde 1703, quando foi fundada por Pedro o Grande. Para Otomaré Karpov, o Inspetor Geral é uma das comédias mais geniais de toda a literatura. Para Vladimir Nabokov, russo e biógrafo de Gogol,
Trata-se da maior peça escrita em russo. A ação passa-se numa iluminada pequena cidade do interior, cujas autoridades corruptas e clientelistas estão aterrorizadas ante a chegada iminente de um inspetor de São Petersburgo. Como epígrafe da obra, Gogol escolheu o provérbio popular: a culpa não é do espelho, se a cara é torta. Antes de começar, pessoal, só queria dar aqui um recado muito importante. O Teatro Guaíra está convidando a turma para assistir gratuitamente amanhã, às 19 horas, a peça Medeia, bastando que, para isso, que vocês podem levar um acompanhante, que vocês, na bilheteria, se identifiquem com o seguinte código: eu sou do SESI e do programa de expedições. Então, identificando-se com esse código, você recebe, então, ingresso gratuito para assistir a Medeia. A Medeia, olha, eu fui ver na última vez que nós estivemos aqui, eu fui assistir a Medeia, eu e a Clara Afonso. Não é? Eu fiquei absolutamente emocionado com a qualidade daquilo. É emocionante, é belíssima a montagem, é maravilhosa. E o Marcello Marchioro, que é o diretor, conseguiu fazer o que Aristóteles mandou fazer na Poética, porque a Medeia é uma peça perfeita, até um certo ponto em que, no finalzinho, quando há uma solução final, é extremamente canhestra. Aristóteles diz na Poética que está errado. Não é? O que fez o Marcelo? Tirou o último pedacinho, o que ele fez muito bem, aliás, porque o último pedacinho não precisa, e ficou muito melhor. É uma peça muito curta, dura mais ou menos 1 hora, e eu recomendo mesmo, se vocês puderem ir, não percam amanhã, 19 horas, no Guairinha. 19 horas no Guairinha amanhã. Basta dizer: eu sou do SESI, do programa de expedições. A senha. Da senha é essa. Daí, mas tem que ir pessoal, olha, cuidado, hein? Não é para ir no bilheteiro, é para ir na bilheteria, onde eles vendem o ingresso. Aí na bilheteria, dizendo: eu sou do SESI, do programa Expedições, eles dão para você o ingresso, que você daí usa até 2 pessoas, pode levar um acompanhante. Cada pessoa tem direito a mais uma pessoa. Tá? Não percam de jeito nenhum, é maravilhoso, é imperdível. Nós teremos Medeia aqui no 2º semestre, então já fazemos uma avant-première, né? Vai ter Medeia aqui esse ano no curso. Portanto, é uma espécie de lição de casa antecipada. Não percam amanhã, domingo, 19 horas, no Guairinha. Na bilheteria do Guairinha, dizer: eu sou do SESI, do programa Expedições. Pronto, aí você recebe lá seu ingresso gratuito para assistir Medeia. Que tal? Tá? Muito bem. Tá? Eu sou do lado de César, não, aí não. A César não vai funcionar. Porque a bilheteria recebeu ordens explícitas, tá, né? Ordens explícitas para atender apenas essa senha. Não pode errar nenhuma palavra. Pessoal, a peça é engraçadíssima e divertidíssima. Como sempre, nós vamos contar aqui com a leitura da Clarinha, né, que é a nossa leitura oficial, e vamos lá então para o ato 1, cena 1 do Inspetor-Geral. Filha, por favor. A ação começa na casa do prefeito Anton Antonovich Skvoznik do Mukhanovsky. Vocês sabem que os russos todos têm 3 nomes, pelo menos, né? Tem um prenome, Antônio. Antonovich significa filho de Antônio. E o terceiro nome, que quase sempre é um, mas às vezes tem 2, é o nome da família. Portanto, quando você vê o nome russo, você sempre sabe como é o nome do pai do sujeito, porque o segundo nome é sempre o patronímico, que é o nome o nome do seu pai, não é? Então, o Anton é filho de um outro Anton. Antônio, filho de Antônio, tá? Daí tem o nome ali não é? Antônio, filho de Antônio, o nome da família. Quando é homem, pode ser Antonovich, o Antonov. Né? Antonovich, o Antonov, quando é homem. Quando é mulher, só pode ser Antonova. E eles fazem a flexão por gênero também. Então, se fosse mulher, por exemplo, Lisaveta, se esse Anton tivesse uma irmã chamada Lisaveta, seria Lisaveta Antonova. Não é Edna? Nikolaevna? Antonova ou Antonova? Acho que com Antônio faz Antonova. Né? Não é isso? Skvoznik de Mukhanovsky. Tá? Aí seria igual ao sobrenome, nesse caso. Okay? Uma dos efeitos colaterais mais interessantes dessa nossa peça de hoje é que todo mundo vai sair daqui falando russo hoje. Né? Tem também essa vantagem.
que reuniu os presentes, o encarregado da assistência social, o inspetor de escolas, o juiz, o chefe de polícia, o médico e 2 policiais para comunicar o fato gravíssimo. Chamei-os aqui, meus senhores, para lhes dar uma notícia bem desagradável. Está a caminho um inspetor-geral. Hoje de manhã eu li uma peça russa chamada Tio Vânia, do Tchekov, e tem um dado momento em que uma das personagens da peça reúne a família toda e fala assim: senhores, eu chamei aqui para lhes comunicar um fato gravíssimo. Está chegando o inspetor-geral. Quer dizer, fez a piada, o Tchekov fazendo essa piadinha, botou na boca da personagem a piada que vem dessa linha aqui do inspetor-geral. Daí, como ninguém entendeu nada, ele fala assim: bom, não farei mais menções a Gogol, por enquanto. Não é? Quer dizer, já entre o Tchekov e o Gogol tem aí, sei lá, 50, 60 anos de distância. Já, nem todo mundo já conseguia entender esse início, né? Em russo, Revisor, título escolhido para a obra também em alemão, Der Revisor. Como? Um inspetor? Como? Um inspetor? Um inspetor de Petersburgo, incógnito. E ainda por cima, em missão secreta. O fato de que a missão é secreta e que ele é incógnito é muito importante para a compreensão do sentido da peça, tá? Então, ele sabe que está vindo alguém, uma espécie de inspetor, tá? Essa não. Era só isso que faltava. Santo Deus, e ainda por cima em missão secreta. O problema todo é que nessa cidade, que é uma cidadezinha pequenininha, cujo nome nós não sabemos, todo mundo é pilantra. Todos os funcionários públicos são safados. Todos eles têm irregularidades. Está tudo esculhambado. Não tem nada que funcione direito. Então, quando eles ficam sabendo que vai vir um inspetor da capital, então há uma espécie de Deus nos acuda, todo mundo querendo saber, né, como é que vai se safar dessa. Essa é a razão do desastre que está prestes a acontecer. O prefeito confirma. Eu bem que pressentia. Sonhei durante toda a noite com 2 ratazanas impressionantes. E passa a ler trechos da carta em que havia sido avisado da desgraça por seu compadre Andrei Tchimikov, habitante da capital. Quer dizer, ele recebeu a dica, né? Ó, a auditoria vem aí e tal. Né? Ele não foi informado, obviamente, numa missão secreta, não é só se fosse em Portugal, né? Mas ele recebeu uma dica de um conhecido lá. Né? Mas, tá. Segundo o remetente, o inspetor apareceria na cidade como indivíduo qualquer, se é que ainda não havia chegado. O prefeito reflete. Só pode ser coisa do destino. Até hoje, graças a Deus, só se meteram com outras cidades. Agora chegou a nossa vez. Os presentes discutem as reais razões da visita. Pelo sim, pelo não, o prefeito orienta todos os funcionários ali presentes a se prepararem, maquilando repartições públicas. Aqui faltou um as, né? Aqui as repartições públicas. Explica ao alcaide. Não há uma pessoa que não tenha lá seus pecados. Foi assim que o próprio Deus determinou e não adianta os voltarianos protestarem contra. Referência a Voltaire, intelectual escandaloso do século XVIII. Aqui você tem nessas 2 linhas do prefeito uma espécie de declaração de humanidade, né? O prefeito escrevendo o que é a humanidade. Eu vou dando umas dicas para vocês. Vocês vão matar a charada aqui com muita facilidade dessa vez, garanto, tá? Mas vou dizendo para vocês umas dicas para vocês levarem em conta aqui. Continuamos. Começa uma discussão sobre suborno e as demais irregularidades administrativas que todos praticam, como o juiz que, enquanto protela a decisão de uma causa entre os 2 vizinhos, caça lebre nas terras de ambos. Então ele está lá para decidir entre 2 lá, né, que estão brigando por um pedaço de terra, e ele fica caçando lebre, porque cada um acha bacana que o juiz caça lebre na sua terra, porque com isso imagina se corrompendo o magistrado, né? Chega Ivan Kuzmich Pekin, chefe dos Correios, que tem o hábito de abrir correspondência alheia. Pergunta-lhe. Não tem um que se salve. Olha, é um negócio impressionante. Tá? Pergunta-lhe se poderia ficar de olho nas cartas para interceptar notícias do tal inspetor. O prefeito sugere métodos discretos, mas o funcionário dispensa ajuda. Já sei, não precisa me ensinar. Isso eu já faço. Nem tanto por precaução, mas só por curiosidade. Sou louco para saber o que é de novo no mundo. Olha, vou lhe dizer, é uma leitura super interessante. Algumas cartas a gente lê com tal deleite, há passagens tão variadas, algumas tão edificantes, bem melhor do que as do Correio de Moscou. É melhor que a tribuna. A tribuna do Paraná é incapaz de ter o mesmo nível de interessante. Tá? Então vocês perceberam, né? Que o juiz caça lebres na casa dos demandantes, na terra dos demandantes.
o chefe dos Correios lê as cartas todas, e assim vai, por aí por diante. Né? Tudo bem. Chegam Piotr Ivanovich Beltinsky e Piotr Ivanovich Beltinsky. O autor faz piada com os nomes parecidos, apresentando a dupla como se fossem duplos um do outro, colocando sempre juntos. Isso depois passou a ser, isso já foi usado na literatura, é o matador e o matador. Lembra daqueles dois que são inimigos do Jambo e do Ruivão? Então, é a mesma ideia, né? Esses dois aí, o matador e o matador, que eles são dois sujeitos iguais. São esses dois da primeira folha? Olha ali, ó. Vejam na primeira folha. Tá vendo? Não tem ali dois fulanos iguaizinhos? Então, o Humpty Dumpty da Alice, né? Todas as obras mais novas, né? Tantan? Tantan é o cachorro do... Tem um grupo lá também, aqueles dois bobinhos, os dois de Chicago, que são gêmeos. Tem no Kafka, né? Tem no Kafka. Não, no Kafka toda personagem tem um duplo dela própria, né? Mas é de um outro jeito, mais sutil, né? Assim, personagem explícita está cheio na literatura. Isso, não é? Ah, sim, claro, que são os dois que andam de gravata, de fraque, de chapéu corpo, é verdade. São dois cientistas, né? Não é isso? Acho que são dois cientistas. Não lembro o nome, é verdade. Bom, vamos lá. Pequenos proprietários de terras, trazendo notícias de um acontecimento extraordinário. Quando jantavam salmão, haviam encontrado na hospedaria do Vlas um jovem bem apessoado e apaisano. Está vendo? Vlas é um nome alemão porque todas as atividades comerciais e industriais da Rússia eram ocupadas por alemães. Era muito comum, né? O alfaiate ser alemão, o ferreiro ser alemão, etc. Tudo isso é o resultado da Catarina a Grande. Perguntado, Vlas diz tratar-se de Ivan Alexandrovich Klestakov. O nome Klestakov, segundo Nabokov, faz alusão a silvo de uma bengala leve, ao som de tapa de cartas de baralho, à fanfarronice de um bobalhão e aos modos arrojados de um Don Juan. Os nomes que Gogol usa são sempre nomes engraçados. A gente não consegue saber porque a gente não sabe russo, né? Mas são nomes sempre com, digamos, com sutis indicações de outras coisas. Então, Klestakov, que é o principal personagem da história, lembra uma espécie de chicotada. Uma ideia dessa, ou de um golpe que alguém dá no outro, assim, com um Dom Juan que dá uma cantada numa mulher, assim, isso que é o Klestakov. Um jovem funcionário de Petersburgo, emenda hospedeiro, vai para Saratov, diz ele, e tem reações estranhas. Já está hospedado aqui há quase 2 semanas e não vai embora. Compra tudo fiado e não paga um tostão. O tal funcionário, hospedado no quarto 5, não teria mais que 23 ou 24 anos. O prefeito conclui que certamente se tratava do inspetor-geral e decide visitá-lo com o comissário de polícia, sob o pretexto de verificar se os viajantes não estão tendo aborrecimentos. Muito bem. Aí o que acontece com esses dois aí, os dois Piotr Ivanovich, chegam com a notícia de que tinham visto um estranho na hospedaria, que deve ser a única que tem numa cidadezinha dessa, e o prefeito julga automaticamente que se trata ali de quem? Do inspetor-geral. No entanto, esse sujeito que está lá, o tal do Klestakov, não paga a conta, tem lá uma situação difícil junto à hospedaria, não parece ser, de fato, o hospedeiro, né, pessoal? É importante vocês prestarem atenção nisso. Não parece ser um inspetor, né? Uma pessoa que está lá devendo a conta do hotel. Dá para imaginar que seja uma autoridade que veio de São Petersburgo, estava lá alguns dias já e não tinha dado as caras ainda. Não parece. No entanto, não é possível que você se engane. É possível que você tome uma pessoa pelo aquilo que ela não é. E esse ponto é muito importante aqui nessa história, senão a gente não vai entender o nosso enredo aqui. O prefeito, com medo de denúncias dos comerciantes, parte para a hospedaria, dando ordens ao soldado. Pega a espada do soldado e diz a ele: agora vá correndo, reúna alguns sargentos e que cada um traga. Diabo, a espada está toda arranhada. Esse maldito comerciantezinho Abdulin. Os comerciantes na história têm nomes judeus. Vê que o prefeito está usando uma espada velha e não lhe manda uma nova. Gente malandra. Esses vigaristas aposto que já estão com suas petições no bolso do colete. E cada um desses sargentos pegue na mão uma rua, que diabo, uma vassoura. Que varram toda a rua que leva à hospedaria. E que deixem tudo muito bem limpo. Está ouvindo? Olha aqui, eu te conheço muito bem. Faz os seus trambiques e ainda por cima esconde colheres de prata nas botinas. Estou de olho em você.
O que você fez com o comerciante Tcherniaev, hein? Ele te deu 2 archins de tecido, medida russa equivalente a 0,71 metro. Para a faca, e você lhe roubou a peça toda. Você que se cuide, a sua posição não é para tanto. O soldado também é corrupto, né? O soldado lá que o prefeito quer que vá limpar a rua, para parecer que a rua está mais limpa do que está normalmente. O prefeito encontra Stepan Illich, o Kovertov. O Kovertov faz alusão a torcer orelhas. Orelhas, tá? Orelhas. Faltou um ozinho lá, orelhas. O chefe de polícia, né, é o sujeito que torce orelhas. Tá? O chefe de polícia, e anuncia-lhe com ar grave. O tal funcionário de Petersburgo já chegou. Continua a dar ordens curiosas. Eles pensam que é o Prestakov, né? Tomaram a decisão já que se trata do Prestakov. Pois veja o que você tem a fazer. O soldado Pugovitsin, que é bastante alto, deve ficar na ponte, dando uma olhada. Mande imediatamente retirar aquela velha cerca ao lado do sapateiro e coloque lá algumas placas de palha, para dar a impressão de um certo planejamento urbano. Quanto mais tudo estiver quebrado, mais se denota a atividade do dirigente. Ah, santo Deus, já me ia esquecendo de que ao lado dessa mesma cerca estão amontoadas 40 carroças com toda espécie de lixo. Que cidade horrível! Basta a gente colocar em algum lugar um monumento qualquer, ou uma simples cerca, e pronto. Só o diabo sabe de onde trazem tanta porcaria. Suspira. E se o tal funcionário perguntar aos policiais, estão todos satisfeitos? Responda, muito contentes, excelência. E aquele que não estiver contente vai ver depois comigo o que é estar descontente. Ufa, culpado, sou culpado. Ah, e se perguntarem por que ainda não foi construída a igreja junto à Casa de Misericórdia, para a qual há 5 anos recebemos uma boa soma, não esqueçam de dizer que começamos a construir, mas que pegou fogo. Já apresentei um relatório sobre isso. Porque senão, pode alguém dizer por esquecimento ou por bobeira mesmo, que nem chegamos a começar a obra. Essa situação é uma situação verossímil, quer dizer, vocês imaginam, pudesse no Brasil acontecer uma coisa assim, ou aqui parece impossível que tal coisa tenha acontecido. Não é? Então vamos lá, apenas fazendo o resumo. É uma cidadezinha pequena, cheia de problemas e de malandragens e de picaretagens oficiais, que está morrendo de medo da vinda de um tal do inspetor incógnito. E já supôs que esse escritor seja o tal do Prestakov, que na verdade é apenas um picareta que está lá sem conseguir pagar a conta do hotel. Não é? Não é isso? Vocês já sabem isso, né? Não é preciso, né, nem eu esperar para contar. Ana Andréia, a mulher do prefeito, e a filha Maria Antonovna... Não tem essa vírgula aí, viu, pessoal? Está errada essa vírgulazinha. Entram correndo pedindo informações sobre o tal inspetor. Tem bigodes? Que tipo de bigodes? A mulher e a filha do prefeito estão interessadas mais na aparência do rapaz. Né? Tem bigodes, como é que é o bigode e tal. Num pequeno quarto do hotel, Ossip, criado de Ivan Alexandrovich Prestakov, sozinho e deitado na cama do patrão, reflete. Que diabo, estou com uma fome, e minha barriga está fazendo barulho como se um regimento inteiro estivesse tocando cornetas. Duvido que se cheguemos em casa. O que é que se há de fazer? Já faz mais de um mês que saímos de Peter. Esbanjou o dinheiro todo pelo caminho e agora o meu anjinho fica aí, com o rabo entre as pernas, desanimado. E até que a gente tinha um bom dinheirinho, mas não, ele tem que se bacanear em cada cidade. Imita. Ei, Ossi, vai lá, vê se acha melhor o quarto e a comida também. Peça melhor que houver. Refeições ruins é duro de suportar. Preciso do bom e do melhor. Ele faz isso imitando o patrão, né? Imitando a voz e o jeito do patrão. Ainda se fosse alguém que se preze, mas qual nada, é um funcionáriozinho de quinta categoria. Esse é o título que ele tem, né? Ele tem lá um empreguinho qualquer, ele é subchefe do setor de contagem de gastos. Né? Coisa do gênero, assim. Né? Tá? Muito bem. E a culpa é todinha dele. O que é que a gente vai fazer? O papaizinho manda dinheiro, mas em lugar de poupar, qual nada. Se põe a farrear. Só anda de carruagem, todos os dias compra um bilhete para o teatro e depois de uma semana manda vender o seu novo fraque na feira. Às vezes se livra até da última camisa e fica só com o terno e o capote. Vende a roupa para fazer caixa. A gente não entende uma coisa dessa hoje, né? Se eu for vender só roupa ali na esquina, vão gastar R$5. Não é? Vão te dar pela roupa inteira. Nessa época as roupas eram caríssimas. Então as roupas usadas tinham um status de produto com valor patrimonial, assim. As roupas eram penhoradas,
né, havia muito valor, todas as roupas eram caras, né, a roupa era um negócio caro. Tanto é que o Capote, que é aquele conto do Gogol maravilhoso, conta a história de um sujeito chamado Akakievich, que tem lá um capote muito velho, e ele julga que, então, por causa daquilo, ele é um sujeito de baixo prestígio social. Então ele vai arrumar um capote novo. Faz uma opção de malabarismos econômicos incríveis para mandar fazer um capote novo, com o qual ele imagina crescer na vida. Tanto é, e dá certo, pelo menos no começo. O final da conta não vou contar, mas no começo dá certo, porque ele é convidado para uma festa na casa do patrão, coisa que jamais na vida o patrão teria feito se ele não tivesse vestido um capote tão bonito. O capote era o maior investimento da vida de alguém. Não é? Imagine um país muito frio, em que a roupa pesada, que é mais cara do que a roupa leve, é muito cara, e que as roupas são símbolo de status. Essa é a Rússia dessa época aí. Tá, continuamos. Juro por Deus que é verdade. E o tecido é tão caro, pura lã inglesa. Só o fraque deve ter custado 150 rublos, mas no mercado vão arrematá-lo por uns 20 rublos. As calças, então, nem se fale, uma ninharia. E tudo isso por quê? Porque ele não quer saber de nada. Em vez de ir para a repartição, vai passar pelas ruas jogar cartas. Ah, se meu velho patrão soubesse disso tudo, não se importaria nem um pouco de ser ele um funcionário, ele levantaria sua roupinha para lhe cobrir tanto de palmadas que lhe deixariam coceiros por mais de 4 dias. Se tem que trabalhar, então trabalhe. E agora o dono do hotel diz que não vai lhe dar mais nada de comer enquanto não pagar o que deve. E se a gente não pagar? Fira. Ah, meu Deus do céu, pelo menos uma sopinha qualquer. Acho que seria capaz de comer o mundo inteirinho. Estão batendo, deve ser ele. Pulou da cama apressadamente. Não quer ser visto na cama do patrão, né? Agora, reparem, né? Você tem o patrão em boa conta? Não parece que tem, né? Não, né? Ao contrário, né? É um funcionáriozinho de 5ª categoria, esbanjador, irresponsável, absolutamente inconfiável, não é? E que ele, no entanto, tem que seguir, porque afinal ele deve ser servo. Provavelmente esse Ossip é escravo do outro, não é? Ele está no regime de servidão, ele não pode dizer assim, olha, vou pegar a conta, vou embora. Ele tem que ficar ali servindo. Ele herdou esse Klestakov, herdou esse Ossip quando o pai morreu. Ou então, né, quando o pai passou para ele, como quem passa um carro para o filho, assim. Né? Mesma ideia. Ivan Klestakov chega e, ao perceber pela desarrumação que o criado havia deitado em sua cama, passa de descompostura e ordenaria de pedir comida ao albergueiro, mas o criado se recusa. Ah, não quero ir não. Como é que se atreve, seu idiota? E também tanto faz ir ou não ir, não vai adiantar nada. O dono já disse que não vai dar mais nada para a gente comer. Como se atreve, não vai dar? É um absurdo. E ainda disse mais. Disse que vai ao prefeito, que o senhor há quase 3 semanas não para. Você e seu patrão, disse ele, são 2 vigaristas, e o seu patrão é um trapaceiro. Conhecemos muito bem vagabundos e patifes dessa laia, ele disse. E você ainda fica feliz, animal, de me contar tudo isso? E disse mais. Dessa maneira, qualquer um chega aqui, se instala, fica endividado, e depois não há como enxotá-lo. Eu não brigo em serviço, vou direto dar queixa para que o levem logo para a cadeia. Já chega, seu idiota. Vá já falar com ele. Que porco. É melhor que eu chame o dono para que ele mesmo venha aqui falar com o senhor. Mas para que o dono vir aqui, vá lá e fale com ele. Mas, senhor, será que... Então vá se danar. Chame o dono. Estou morrendo de fome. Fui dar uma voltinha para ver se perdi o apetite, mas que nada. Diabos, a fome não passa. Se não fosse aquela farra intensa, até que o dinheiro daria para chegar em casa. Aquele capitão de infantaria me limpou mesmo. Um jogo de cartas, né? Que lances impressionantes. Em 1/4 de hora me depenou. Apesar disso, bem que eu queria jogar mais uma vez. Ainda não tive ocasião de me encontrar com ele. Para tudo é preciso a ocasião. Mas que cidadezinha horrível. Nem nas quitandas querem vender fiado. É uma verdadeira infâmia. Começa a assobiar no início da ópera Roberto, o Demônio, é uma obra de Yakov Meyerbeer, considerada a primeira grande ópera. Baseada na lenda medieval de Roberto, um sujeito controlado por certo Bertrand, uma criatura misteriosa que ganha de Roberto no jogo de dados e fica com todas as suas propriedades. Bertrand diz a Roberto que ele pode obter tudo de volta com a ajuda de uma vareta mágica, com a qual pode ficar invisível. Trata-se, na verdade, de uma trama para vendê-lo ao diabo. No final, Bertrand, que seria, na verdade, pai de Roberto,
Sacrifica-se indo ele mesmo ao inferno e liberando o filho, salvo pelo amor de Isabelle. A ópera estreou na Ópera de Paris em 1831. Quer dizer, uma ópera que havia acabado de ser acontecido, né? O livro foi publicado em 36, quer dizer, 5 anos antes estreou essa ópera Roberto, que é, esse comentário no pé da página, é muito importante para entender depois o sentido da ópera, tá? Começa a subiar no início da ópera Roberto, depois cantarola uma canção popular e por fim qualquer coisa sem sentido. Ninguém quer vir para cá. Um criado da hospedaria vem ver o que Klestakov quer. Quando ouve o pedido de comida, confirma que as refeições estão cortadas até o pagamento dos atrasados. Se por acaso ele não me der nada para comer, a coisa vai ficar feia. E se eu fizesse um negócio com alguma peça de roupa? Que tal vender as minhas calças? Ah, não, é melhor passar fome do que chegar em casa sem a minha roupa de Petersburgo. Pena que Joaquim não alugou carruagem. Já pensou que diabo chegar em casa de carruagem, passar pela entrada de um vizinho qualquer, feito um diabo, com os faróis acesos, e o Ossip atrás vestido de libré? Posso imaginar todo mundo em alvoroço. Mas quem é ele? Quem é esse aí? E o lacaio entra. Ergue-se, imitando o lacaio. Agora há pouco o lacaio imitou a ele, né? Agora ele vai imitar o lacaio. Ivan Alexandrovich Klestakov, de Petersburgo, pode ser recebido? Esses ignorantes nem sabem o que quer dizer pode ser recebido. Se chega algum ricaço proprietário de terras, então se atira feito um urso na sala de visitas. E quando a gente se aproxima da filha, uma gracinha, é preciso dizer: senhorita, como eu, esfrega as mãos e faz uma reverência. Ai, cospe, tenho enjoo e muita fome. O criado acaba trazendo o almoço a Klestakov, advertindo que se trata da última vez. O rapaz reclama da pouca quantidade e da falta de molho na sua refeição. O criado diz só haver aquilo, mas Klestakov alega que havia visto 2 sujeitos comendo salmão no restaurante do hotel. Trata-se de Dobchinsky e Gobchinsky, que também o haviam visto e haviam ido avisar o prefeito. Nós já sabemos disso, né? Não é isso. E o salmão, o peixe, as almôndegas? Isso é só para pessoas dignas. Ah, seu idiota. Sim, senhor. Seu porco. E como pode? Eles comem e eu não. Por que, diabos, eu também não posso comer? Será que não são hóspedes como eu? A gente sabe que não. E como são eles? Ora, como são eles? Todo mundo sabe, gente que paga. Klestakov manda devolver o prato. Mas que porcaria de comida é essa? Quando o criado ameaça de não trazer outra, o jovem concorda. Está bem, tá bom. Deixa aí, seu tonto. Come a contragosto, reclamando. Parece madeira, não dá para tirar. E os dentes ficam escuros com uma coisa dessas. Vigaristas, canalhas, miseráveis. Se ainda tivesse um molhozinho ou um pastel. Vagabundos, só querem esfolar os hóspedes. Então, parando aqui um minutinho, qual é a impressão que vocês têm do Klestakov? Boa, média ou ruim? O que vocês acham? Quais são as características que ele tem até agora? Ele é um pilantra, ele é um aproveitador, ele é um sujeito exibido, folgado, não é? Tem alguma qualidade com o Klestakov até agora? Um certo senso de humor, que não deixa de ser uma boa qualidade, não é? Não é isso? Tá? Não é? É melhor um pilantra engraçado do que um pilantra sem graça. Sempre tem essa vantagem. Mas não parece ser uma pessoa muito recomendável esse Klestakov, não é isso? Ele está por aí, ninguém sabe mais ou menos o que ele faz, ele está aí procurando ver um jeito aqui de não pagar a conta lá do hotel, do alberguezinho onde está hospedado, com o seu servo Ossip. Não é isso? Podemos ir em frente? Alguém tem alguma dúvida até agora sobre a história? Sobre a história. Então vamos lá. Depois da refeição, Klestakov tem a impressão de que não comeu nada. Ossip comunica a seu patrão que o prefeito estava na hospedaria, com pequena comitiva, perguntando por ele. Klestakov se assusta. Nossa, agora, que será que o prefeito, como ele está devendo a conta, ele está imaginando que o prefeito vai prendê-lo, né? Ou ameaçá-lo, qualquer coisa assim, ou expulsá-lo da cidade. Né? Ainda mais essa. Só falta esse infeliz do patrão ter se queixado de mim. E se eles ainda por cima me jogarem na cadeia, não faz mal. Se for por bem, eu ainda... Não quero. Essa cidade está cheia de oficiais e de gente, e eu, assim, não sei porquê, já dei uma de gostosão e dei uma pescadinha para a filha do negociante. Não quero. Mas quem ele pensa que é? Que arrogância. Pensa que sou um negociante ou um artesão qualquer? Cria coragem se levanta. Eu vou dizer bem na cara dele. Como ousa, como... A maçaneta da porta se move,
Chlestakov empalidece e se encolhe. Aqui é um fato importantíssimo que vocês não devem ter notado, mas reparem como é que uma pessoa do governo, quer dizer, um funcionário público, trata um comerciante nesse momento dessa história. Essa é mais uma demonstração da hierarquia das castas, né? De fato, o comerciante está numa casta de poder abaixo da casta do guerreiro, que é onde está o funcionário público, embora esse aqui seja um funcionário público sem poder nenhum, mas ele tem uma pretensão a ser poderoso, né? Não é? Depois, por que razão, depois a gente vai descobrir, meio surpreendentemente. Mas é natural que os políticos tratem os empresários de um modo depreciativo, porque, reparem, né? As castas, todas elas têm legitimidade moral. No entanto, entre a primeira casta, que é a casta bramânica, e a última, que é a casta servil, há 4 castas, sendo que são 3 delas são castas ativas. Não é aquela história, há aqueles que rezam, que estão no topo, aqueles que vão à guerra, que estão em segundo lugar, aqueles que trabalham em terceiro. Há a 4ª casta, que se confunde com a terceira, no sentido que também trabalha, mas trabalha para todas as 3 castas de cima e não apenas para si próprio. Essa é a divisão clássica de castas, que é uma das mais preciosas definições ontológicas que há. É claro, se você ficar insistindo em tentar entender isso pelo critério da novela da Globo, que fala da Índia, aí você não entenderá nada mesmo, então esqueça, nem se preocupe com isso. Mas se você olha para esse assunto com olhos muito científicos, até eu diria, você irá descobrir que essa definição de castas é uma das mais extraordinárias percepções que se faz sobre a natureza humana entre as disponíveis. E nessa percepção de castas, as castas, embora tenham todas elas o mesmo valor moral e tenham a mesma importância, digamos, social, a primeira casta é mais poderosa que a segunda é mais poderosa que a terceira mais que a 4ª. De modo que o normal é a casta política, a casta guerreira, a segunda, tratar com uma enorme desfaçatez e desprezo a terceira casta. A casta dita empresarial, aquela daqueles que trabalham, no sentido do emprego. Os políticos acham desprezível a ação dos empresários, e os empresários são absolutamente subservientes a tudo que os políticos mandam. Seja qual for a exigência que o governo faça, os empresários a cumprirão de modo automático, porque o empresário sabe, o mundo empresarial sabe que tem um grau de poder muito baixo em relação ao poder do mundo político, que é da natureza das castas ser assim. Por isso que quando você procura saber como é que você envolve empresários na política, não é para empresário ser político, porque isso não dá certo. O Silvio Santos tentou, quebrou a cara. Primeira vez que bateram nele, saiu correndo. O Antônio Emílio de Moraes tentou ser governador de São Paulo, também não deu certo. É você conseguir que haja amigos dos empresários na casta de cima do político, e não na casta política. Porque quem controla a casta política nunca é ela própria, mas a casta que está acima dela, que é a casta bramânica. E enquanto eu estou dizendo para vocês isso aqui, dizendo que graças a Deus que ainda tem no Brasil algum capitalismo, senão estávamos mortos, enquanto eu digo para vocês isso, todos os professores de sociologia, história, filosofia e economia do Brasil estão dizendo o contrário, que o mal do Brasil é ter empresa, que o mal do Brasil é o capitalismo, a exploração disso e daquilo. Entenderam como é que você perde o jogo o tempo todo? Você perde o jogo quando você deixa toda a casta bramânica falar mal de você e você não tem amigos nela. E os empresários, infelizmente, pensam que dar dinheiro para o etos e para o ético é a solução, quando na verdade esses são os maiores inimigos dos empresários. Porque no fundo, em última análise, toda essa conversa de empresa socialmente responsável nada mais é do que uma espécie de pré-condenação. É como se as empresas estivessem pré-condenadas automaticamente por serem criminosas ad limine e tivessem então aí sendo condenadas a prestar serviços comunitários. Isso é que é o que se chama por aí de projetos de responsabilidade social e coisas do gênero. Quem é que promove isso? Esses negócios éticos, inimigos número 1 das empresas brasileiras. No entanto, você veja, em São Paulo não se conseguiu ter um instituto liberal, enquanto isso o Instituto Etos tem contribuidores para a sua operação que perfazem mais ou menos 40% do PIB.
40% do PIB contribui com os duetos e não se consegue botar uma secretária com um telefone num escritóriozinho velho no centro de São Paulo, ali na rua Pedro Xavier de Toledo, um daqueles troços assim, baratinho. Né? Esse é o problema, o problema essencial. Como a casta bramânica no Brasil não conversa direto com a casta empresarial, porque a casta bramânica não tem simpatias pela casta empresarial, ela deixa que o governo faça. E quando o governo fala com a casta empresarial, fala do jeito que está falando esse pequeno Cleistacov. Diz assim, ó, quem eles pensam que são? Será que eles acham que eu sou um empresário como eles? Ou seja, os tratam aos pontapés, com toda a clareza. Isso é um problema que você só entende quando você compreende o esquema básico das castas, sem o que não é possível entender. Bom, continuamos. O prefeito entra e fica parado. Ambos, de olhos arregalados, olham apavorados um para o outro por alguns minutos. Recompõe-se um pouco, o braço em posição de sentido. Saudações respeitosas. Saudando. Meus respeitos. Reparem que o prefeito acha que ali está o inspetor-geral que vai botá-lo na cadeia, e o Cleistacov acha que ali está o prefeito que vai botá-lo na cadeia. Quer dizer, os dois acham que o outro fará mesmo, né? que o outro é um inimigo, né? Os dois estão achando isso nesse momento, né? Muito bem. Desculpe, não há de quê. É meu dever, como cidadão responsável que zela por esta cidade, cuidar para que os viajantes e todas as pessoas de bem não tenham nenhum aborrecimento. Que é a desculpa que o prefeito está dando para ele lá, né? Gagueja um pouco no início e depois fala em voz alta. Mas o que fazer? A culpa não é minha. Juro que vou pagar. Vou me enviar lá da minha casa. Boltinski mostra a cara na porta. Ele é que é o culpado. A carne que me dá é dura como pedra. A sopa, então, nem o diabo sabe o que tem dentro. Tive que jogar pela janela. Ele me fez passar fome durante dias. E o chá, então, coisa esquisita. Tem cheiro de peixe. Essa é boa. E por que eu deveria... Veja só, pessoal, não é uma hora, não seria uma situação normal se você está supondo que ali está uma pessoa, tá? Você supõe que aquela pessoa é um alemão. E aí aquela pessoa começa a falar com você em espanhol nativo, assim. Você não desconfia que aquela pessoa não era o alemão que você achava que era antes? Não é? Portanto, essa conversa aqui, a reação do rapaz não é uma reação que desautoriza a tese de que ele seja o inspetor-geral. No entanto, será que o prefeito vai acreditar nisso? Não acreditará nisso, por mais que seja óbvio que ele não é o inspetor-geral. Agora, por que isso acontece? Daqui a pouco a gente vai entender melhor, tá? Continuamos. Intimidado. O senhor me perdoe, mas a culpa também não é minha. Sempre tenho carne boa no mercado. Os negociantes de Komogori é que trazem. Gente que não deve, de boa conduta. Está falando mal dos comerciantes da cidade, né? Porque ele está dizendo assim, não é como o pessoal daqui, que são todos uns bêbados. Não é isso? Porque ele sabe que os comerciantes irão entregar petições ao inspetor-geral contra ele, prefeito, né? Então ele está fazendo já a campanha contra os comerciantes nesse comentário. Não tenho a menor ideia de onde vem essa tal carne. Mas se alguma coisa está, então... Permita que eu convide a ir comigo para outro domicílio. Não quero. Sei muito bem o que significa outro domicílio, quer dizer cadeia. Mas com que direito? Como se atreve? Pois saiba que eu sou um alto funcionário de São Petersburgo. Cria coragem. Eu. Meu Deus, como é severo, já está sabendo de tudo. Tá vendo? Quer dizer, tudo que um diz, o outro interpreta de acordo com a fantasia que ele tem sobre o outro, né? Não é isso? Tá? Então, não tem jeito de ele desmentir mais que ele não é o inspetor-geral nessa altura. Se ele dissesse assim, eu não sou inspetor-geral, ele vai dizer, é o jeito pelo qual ele quer continuar incógnito, portanto não vamos acreditar nisso. Não é isso, tá? Me lembro de um filme engraçadinho chamado A Vida de Brian, daquele pessoal do Monty Python, e que tem lá, no dia que nasce Jesus Cristo, também nasce o Brian, que é e a população toma esse Brian por Jesus Cristo. E aí esse Brian, que não é nada, né, é perseguido como Jesus Cristo. Aí ele diz assim, tem uma hora que ele está sendo perseguido por uma turba, né? E aí ele para e fala assim, eu não sou o Messias. Daí o pessoal diz, olha, quem mais diria que não é o Messias senão o próprio Messias? Só o Messias diria que ele não é o Messias. É o Messias. Ele fala assim, não, eu sou. Ele é o Messias. Tem certos momentos da situação humana
e que não tem como desmentir nada. Reparem só. Aqueles malditos negociantes contaram tudo. O prefeito teme que os comerciantes locais procurem um inspetor para denunciá-lo. A conversa continua com ambos confundindo o sentido das palavras do outro. Com mais coragem. E olha aqui, mesmo que venha com todo o seu regimento, eu não irei. Vou diretamente ao ministro. Bate com os punhos na mesa. Quem o senhor pensa que é? Perfila-se tremendo da cabeça aos pés. Propriedade, não me desgrace, eu tenho mulher, filhos pequenos, não acabe com a vida de um homem. Mentira, ele tem só uma filha de 18 anos. Ele só tem uma filha de 18 anos, está mentindo aqui para fazer, né, para emocionar, né, para gerar como é que se diz, um efeito emocional no inspetor. O prefeito, aterrorizado, se desfaz em desculpas. Pelo amor de Deus, foi por falta de experiência, Por favor, tente compreender. A verba não dá nem para o chá e para o açúcar. E se por acaso houve subornos, foi uma ninharia. Uma coisinha só para comer, um cortezinho para uma roupa. E quanto à viúva do suboficial, aquela que faz negócios escusos e a quem eu teria mandado espancar, é tudo calúnia, pelo amor de Deus, é calúnia. Tudo invenção daqueles malvados, dessa gente que quer atentar contra a minha vida. E daí? Não tenho nada a ver com isso. Pensativo. Mas eu não sei porque o senhor está me falando desses malvados ou da viúva do suboficial. A mulher do suboficial, tudo bem, mas a minha o senhor não vai açoitar, não senhor. Já se viu uma coisa dessas, Arabolas? Eu vou pagar tudo. Mas assim, no momento, não tenho como. É justamente por isso que estou aqui, porque não tenho tostão. Continua a conversa confusa. O prefeito pôs-se à disposição. Meu dever é ajudar os nossos visitantes. Prestakov, que começa a sentir-se em vantagem, pede-lhe emprestado 200 rublos. Emprestados com E, faltou essa aí no emprestado, tá? Corrijam, por favor. Emprestados. Aqui em Curitiba, nós somos o único lugar do Brasil que se faz confusão entre pedir emprestado e emprestar. Em todo lugar do Brasil, quando alguém pede, o suplicante pede emprestado. E o que empresta, empresta. Aqui no Curitiba costuma-se usar a mesma expressão para as duas coisas, o que é uma anomalia. Ninguém mais faz isso no Brasil, é tão engraçado. Não é? Você vai na biblioteca e não empresta o livro. Quem empresta o livro é a biblioteca para você. Você vai à biblioteca e pede emprestado o livro. O toma, né? O toma emprestado. E quem empresta é sempre quem faz o ato ativo de ceder. Mas aqui, por alguma razão estranhíssima, nós costumamos confundir essas duas coisas. Só tem aqui em Curitiba esse problema. Engraçado, né? É uma idiosincrasia curitibanesa. Tá? Muito bem. O prefeito se entrega imediatamente e comenta consigo mesmo, à parte. Ai, graças a Deus, aceitou o dinheiro. A coisa agora vai melhorar. Em vez de 200, dele 400. Prestakov está cada vez mais confiante. O prefeito decide fingir que não sabe quem ele é. E alega, botou um izinho ali. E alega que sua iniciativa está baseada no amor cristão pela humanidade e no seu desejo que cada mortal receba a boa acolhida. Sem entender a situação, Prestakov dá informações sobre si, que são inconsistentes com a teoria do prefeito, mas esse, transtornado pelo medo, não entende. Eu também estou muito feliz. Sem o senhor, francamente, eu iria ficar aqui um tempão. Não teria a menor ideia de como pagar a conta. Não é uma declaração que vai contra o status de grande autoridade de São Petersburgo? No entanto, o prefeito não saca que ali está havendo um engano. A parte. Olha, não me venha com essa. Não tinha ideia como pagar. Em voz alta. Não tinha ideia de como pagar, né? Quer dizer, ironizando como se o outro estivesse, né, fingindo que não podia, quando na verdade era verdade, ele não tinha dinheiro nenhum mesmo. Se me permite perguntar, para onde, para que lugares pretende o senhor se dirigir? Vou para a província de Saratov, para as minhas propriedades. A parte com expressão irônica. Província de Saratov, hein? Está bem. E nem fica vermelho. Com esse aí a gente tem que ficar de orelha em pé. E voz alta. O bom Deus o proteja no caminho de volta. Mas vejo, com relação às estradas, dizem que se por um lado a demora dos cavalos é uma coisa bem desagradável, por outro lado é uma distração para o espírito. Mas ao que parece, o senhor está viajando por puro prazer, não? Não, é meu pai que me obriga a voltar. O velho está zangado porque até agora não fiz carreira em Petersburgo. Ele acha que nem bem a gente chega lá, já nos dão uma medalha de condecoração. Eu queria só ver se fosse ele nos dando as repartições. A parte. Mas olhem só como ele dá bolas à imaginação. Agora me falou essa história do velho pai, em voz alta. E o senhor pensa em viajar por muito tempo?
Klestakov aproveita para reclamar do quarto. É um quarto deplorável e tem cara perceber que nunca vi igual. Mordem como cachorros. O prefeito imediatamente convida-o a ficar em sua casa. Juro por Deus, ofereço de coração. Klestakov aceita dizendo teatralmente não exigir nada, além de lealdade e respeito. Respeito e lealdade. Olha, pessoal, esse pedacinho aqui é tão importante que vocês imaginassem como é importante para entender essa obra. O que o Klestakov exige como compensação, né? Respeito e lealdade. Lealdade e respeito. Depois a gente vai entender. Vocês não matarem antes, né? Que está fácil de matar essa. Vamos lá. Na saída, Klestakov pede autoritariamente a conta, mas o prefeito se encarrega junto ao hoteleiro de saudá-la depois. O prefeito quer... Aqui, aí faltou um quezinho. Aqui. Quer que o inspetor-geral vá visitar algumas instituições como assistência social. Klestakov não entende por quê. Como o Al-Qaeda insiste, ele concorda, ainda sem entender. O prefeito discretamente manda Dobzhinsky avisar sua mulher responsável pela assistência social. Anna Andreevna e Maria Antonovna estão junto à janela. A mulher e a filha, respectivamente, né? Percebem Dobzhinsky que vem trazendo o bilhete do prefeito. As mulheres interrogam Dobzhinsky ansiosamente. O pequeno proprietário relata. Graças a Deus, tudo em ordem. A princípio, ele recebeu Anton Antonovich com certa aspereza. Sim senhora. Ficou zangado, disse que no hotel tudo estava mal, que não iria se hospedar na casa dele, que não queria ser preso por causa disso. Mas depois, tudo confuso, né? Misturou toda a história, né? Quando percebeu a generosidade de Anton Antonovich e conversou um pouco melhor com ele, a sua cabeça virou. E graças a Deus tudo começou a correr bem. Agora foram visitar as instituições de assistência social. Para dizer a verdade, Anton Antonovich chegou a pensar em alguma denúncia secreta e até eu fiquei assim com medo. Mas assustado por quê? O senhor não é funcionário público? Ele é um pequeno proprietário, né? Esse Dobzhinsky e o Bobzhinsky. A senhora sabe, quando um homem tão importante fala, a gente morre de medo. Continua o interrogatório e elas ficam sabendo que se trata de um moço de 23 anos, mais para o castanho, que fala como um velho. Ah, fala como um velho. Mais uma dica enorme aqui para vocês entenderem a história. No bilhete, há instruções para a hospedagem do inspetor-geral. Agora, inspetor-geral, agora entre aspas, né, porque ele não é inspetor-geral coisa nenhuma, embora passe-se, ele não se faz passar ainda por isso, porque ele ainda não entendeu bem o que está acontecendo, né? Ele só está achando muito estranho que todo mundo o bajule naquele lugar, não é? As mulheres, nervosas, discutem que roupa vestirão para receber hóspede tão ilustre. Chega Ossi e é conduzido casa dentro por Mishka, servo do prefeito. Enquanto carregam as malas, conversam. Diga, amigo, o general vem logo? Que general? Seu patrão, ora essa. Meu patrão? Mas que general que nada. Então não é general? General sim, de meia tigela. O general é o cargo mais alto a que chega um burocrata na Rússia. Eles, tanto no exército, né, quanto no Brasil também é assim, né? No exército, o militar de maior patente é o general. O marechal é um militar com uma missão em tempos de guerra, né? O marechal é aquele que conduz a guerra. É um general que tem essa, digamos, essa especialidade. Mas na hierarquia normal, o general é o máximo aqui. E na Rússia, que o serviço civil também tinha hierarquia militar, então o general era o nome do mais alto cargo de um funcionário público na Rússia czarista. Por isso é que esse empregado não entende nada, né? Não é? Mas quase ninguém entende nada, né? Aqui é uma tremenda confusão, não é? Continuamos, vamos lá. Ossi pede comida. Mishka fica sem entender nada. Klestakov inspeciona a assistência social. O prefeito aponta aos soldados que o acompanham um papel que está no chão. Eles correm para apanhá-lo, chocando-se entre si na pressa. Klestakov, já despreocupado com sua situação, finge. Que belas instituições! Fico contente que os senhores mostrem aos viajantes tudo o que a cidade possui. Não me mostram nada nas outras cidades. Não é. Por razões bem óbvias, né? O prefeito explica-lhe que nas outras cidades, os dirigentes e funcionários pensam apenas em tirar vantagem de tudo, mas ali seria diferente. Klestakov elogia o bacalhau do almoço e as instalações de assistência social. O diretor, Artemy Filipovich Zemlyanik significa morango maduro, diz que ali os pacientes ficam todos curados como moscas. O doente nem bem entra no hospital, já fica bom. Insistem que a causa desse milagre não seriam os remédios, mas a honestidade e a ordem. O prefeito aproveita para alimentar, capitalizando a situação para si. E, se me permite dizer-lhe,
Todo esse quebra-cabeça é de responsabilidade do prefeito. Quantos problemas diferentes. É a limpeza aqui, o conserto ali, o reparo acolá. Numa palavra, o homem mais inteligente se veria em apuros. Mas, graças a Deus, tudo corre na santa paz. O outro prefeito, é claro, se contentaria apenas em agir em proveito próprio. Mas, para acreditar, a gente, até mesmo quando vão para a cama dormir, fica pensando: queira Deus que tudo seja feito para que os superiores reconheçam o meu zelo e fiquem satisfeitos. Toda noite ele faz essa visão, né? Tomara que meus superiores reconheçam o meu zelo. Se serei recompensado ou não, só Deus sabe, mas pelo menos tenha a consciência tranquila. Quando tudo está em ordem na cidade, as ruas varridas, os presos em boas condições e há poucos bêbados, o que se pode querer mais? Palavra de honra, as honrarias, não quero mesmo. Claro que são sedutoras, mas diante da virtude, tudo isso são cinzas e vaidades. Vocês acharam o prefeito sincero? Alguém achou o prefeito sincero? Dá para imaginar uma situação dessa aqui no Brasil, não? Não é? Reparem que o sistema russo político da época é um sistema absolutamente centralizado. Quer dizer, esse lugarzinho que é num fim de mundo tem um prefeito indicado pelo czar, indicado pelo imperador. Repararam que esse prefeito indicado não é um prefeito eleito, não há nenhuma espécie de democracia, é um sistema absolutista à moda russa, em que o czar, que mora então em Petersburgo, controla todo aquele imenso país, 2 vezes maior que o Brasil, a partir de um sistema de molas e engrenagens burocráticas extremamente complexo. É esse pesadelo burocrático que está aqui por trás disso tudo. Tanto é que há uma interpretação comum da obra, né, a mais comum que você vai encontrar por aí, e que se trata de uma crítica ácida à burocracia czarista, ao próprio modelo czarista. É claro que nós não somos mais tão bobos assim, ao ponto de achar que um livro desse só fala disso, né? Nós somos capazes de já desconfiar que tem mais coisas por aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Lestakov pergunta se há no local uma boa sociedade onde se possam, assim, por exemplo, jogar cartas. Que ele adora fazer, né? O prefeito, temendo tratar-se de uma armadilha, nega peremptoriamente a existência de tal estabelecimento. Que Deus nos livre. Como se pode matar nosso precioso tempo com isso? Não, de jeito nenhum, nunca. Aqui, nunca. Nunca, nunca. Cena 6. Segundo Nabokov, essa seria a cena mais famosa de todo o teatro russo. Isso deve ser, essa cena aqui deve ser alguma coisa absolutamente impagável de assistir, que é quando então o Klestakov é convidado para ir, vai à casa do prefeito, onde ele vai dormir, né, para ficar hospedado lá, e chega lá e encontra a família do prefeito, que é a mulher e a filha, não é? E depois chegam outras pessoas interessadas em conhecer, até para estabelecer relações cordiais com um homem tão poderoso como esse, que foi finalmente localizado pelo prefeito no quarto 5 do hotel do Class. Não é isso? Então vamos ver, essa cena, de acordo com Vladimir Nabokov, é a cena mais impressionante, mais importante da história do teatro russo. O prefeito apresenta a mulher e a filha Klestakov. O visitante e Ana Andreevna tocam gentileza. Ana Andreevna é mulher, né? Entremeados por palavras em francês. O engraçado é que nos livros russos do século XIX, você tem expressões alemãs para designar trabalho, situação de trabalho, e todas as personagens assim, que têm assim, um certo status, falam entremeadamente em francês, francês e russo. Todos. É uma espécie de língua do mundo culto, do mundo, digamos assim, mais educado russo. Aristocrático. O inspetor-geral começa a se exibir para a prefeita. Como é tratado com Salamanex, trata de magnânimo e dispensa as honrarias. Vamos esquecer a hierarquia. Sente-se, por favor. O prefeito e todos os outros... Imaginem a cena, quer dizer, todo mundo em pé, né, ali, petrificado ante a presença daquela autoridade extraordinária. Não gosto de cerimônias. Ao contrário, eu até faço todo o esforço para não ser notado. Para fugir da polícia, né? Mas é absolutamente impossível a gente se esconder, simplesmente impossível. É só sair para qualquer lugar e pronto, já começam a falar. Olha quem vai lá, é Ivan Alexandrovich. Certa vez, até me tomaram pelo comandante-chefe. Os soldados saíram correndo dos quartéis e se perfilaram diante de mim. Depois, um oficial que é muito meu amigo me disse: pois é, meu irmão, tomamos você pelo comandante-chefe. Ah, não me diga. Imagine, quer dizer, ele até contou tudo. Está contando a verdade para as pessoas lá. Conta vantagens sobre sua posição em São Petersburgo.
Ah, Petersburgo. Aquilo sim que é vida. Talvez a senhora imagine que eu seja um simples escrevente. Não, senhora. O chefe da sessão é assim comigo. Ele me dá uns tapinhas no ombro. Venha almoçar comigo, meu velho. O que não é nada, né? Quer dizer, isso não é nada, mas isso parece, para alguém que mora na roça, uma coisa muito importante, muito significativa. No seu exibicionismo farsante, comunica que Pushkin é seu amigo do peito. Pushkin é o maior poeta russo de todos os tempos. Foi amigo pessoal de Gogol, que ficou muito abalado com sua morte num duelo. Também conheço atrizes lindíssimas, até alguns vaudevillizinhos. Sempre me encontro com literatos. Pushkin é meu amigo do peito. Sempre digo a ele: e aí, meu irmão, como vai? Vamos levando, mano. Às vezes vamos indo. Muito original. Aqui a tradução tomou alguma liberdade excessiva, né? A liberdade da tua obra, né? Da tua tradução. A tradução ficou meio datada, porque esse é um jeito de falar e agora. Daqui a pouquinho ninguém mais fala assim, ficou estranho. Vai ficar estranho daqui a 20 anos essa tradução aqui. Bom, vai sempre. A tradução que a moça fez é muito boa, sabe? Essa tradutora aqui é muito boa. Mentindo escandalosamente, Khrestakov alega ter sido ele o verdadeiro autor de várias obras conhecidas. Afirma que Barão Brambeus é seu pseudônimo. Barão Brambeus era pseudônimo de Josef Sekovsky, escritor muito conhecido na época. Conta mentiras cabeludas que surpreendentemente são absorvidas pelos presentes. Arremata: confesso que vivo de literatura. Em Petersburgo, minha casa de primeira. É conhecida como a casa de Ivan Alexandrovich. Voltando-se a todos: façam-me a gentileza, meus senhores. Se forem a Petersburgo, por favor, venham mesmo à minha casa. Sabem, também dou bailes. As mentiras estão cada vez mais audaciosas e inverossímeis. Os presentes vão ficando cada vez mais impressionados e atemorizados. Até nas correspondências vem escrito: para Sua Excelência. Certa vez até cheguei a dirigir uma repartição. Foi muito estranho. O diretor foi embora, para onde ninguém sabia. Então, naturalmente, começou um disque-disque. Como? O quê? Quem vai ocupar o lugar? Muitos generais apareceram e toparam a parada, mas a coisa não era nada fácil, não. À primeira vista parece fácil, mas olhando bem, só o diabo que sabe. Aí eles se dão conta, não tem saída e vem para cima de mim. E no mesmo instante, pelas ruas, surgem mensageiros. Imaginem, 35 mil só de mensageiros. Aí teve erramos aí. Não é passageiros, é mensageiros. Tá? O tom de discurso de Khrestakov aumenta. Não poupo ninguém. Vou logo dizendo a todo mundo: me conheço muito bem. Estou em toda parte. Vou todos os dias ao palácio. O prefeito, completamente aterrorizado, para interromper uma situação que parece incontrolável, oferece um quarto ao inspetor-geral. Pronto, ele manda o sujeito dormir, porque do jeito que a coisa vai, não vai em lugar nenhum. Imaginem essa cena bem encenada, que coisa maravilhosa, né? Tá. Quando o inspetor sai, Boltinsky confessa a Dovtinsky: nunca na vida estive diante de uma pessoa tão importante. Quase morri de medo. Os visitantes partem apreensivos. Anna Andreevna e Maria Antonovna comentam ter achado o inspetor um homem agradável e um encanto. Que maneiras refinadas! Vê-se logo que é joia da capital. As atitudes e tudo mais. Ai, que maravilha! Adoro essa gente jovem. Perco completamente a cabeça. Acho até que ele gostou bem de mim. Notei que era óleo só para mim. Isso é a mulher do prefeito? A mulher do prefeito fazendo esses comentários? Ah, mamãe, ele olhou para mim. Agora, sozinha com sua mulher, o prefeito acha que o inspetor havia mentido um pouco, mas eu achava terrível mesmo assim. Anna Andreevna não concorda, pois eu não senti o menor temor. Simplesmente vi nele um homem do mundo, culto e de bom tom. Anna Andreevna e o prefeito especulam com ósseo detalhes sobre a vida e personalidade de seu patrão. Agora me diga, imagino que são muitos os condes e os príncipes que visitam seu patrão, não? Então, amigo, como é o seu patrão? Duro? Gosta de passar sermão ou não? As perguntas são tão intensas que Óssip, que não está entendendo nada, não consegue responder nenhuma. Tentam suborná-lo com presentinhos. No final das contas, Óssip não diz nada. O prefeito coloca 2 guardas na porta para impedir a entrada em sua casa, sobretudo de comerciantes. Se vocês perceberem alguém chegando com uma petição, ou mesmo sem petição alguma, mas alguém com cara de quem vai se queixar de mim,
No senhor dito cujo lhe dei um belo pontapé. Muito bem. E aí, então, essa situação está indo no caminho bom ou no caminho ruim? Quer dizer, o nosso herói, o anti-herói, agora já percebeu que está com controle. Ele não sabe muito bem porquê, mas ele sabe que ele controla aquela gente. Como aquela gente toda tem a culpa no cartório e está morrendo de medo dele, então ele consegue falar todo tipo de bobagem e de autocontradizir-se o tempo todo, sem que os outros percebam que ele não é o inspetor-geral, uma vez que ele, de alguma maneira, foi aceito como tal. Reparem aí uma coisa importantíssima. Ele se legitima como inspetor-geral muito mais por causa da mente dos outros do que do seu próprio talento em fingir. Porque, de fato, até agora, ele não fingiu em nenhum momento que ele é inspetor. Ele nem sabe que ele está sendo visto como inspetor-geral. Ele é um mentiroso e uma espécie de fanfarrão, né? Típico, mas ele está fazendo o papel que ele sempre fez. Né? Ele não está tentando enganar ninguém. Repararam isso? Que ele não está tentando enganar ninguém? Isso é importante vocês repararem nisso. Tá? Muito importante esse detalhe. Muito bem. Continuamos, vamos lá. Na manhã seguinte, reúne-se na casa do prefeito o juiz Amos Fyodorovich Lyapkin-Tyapkin. O nome Lyapkin-Tyapkin está associado a fazer tudo mal feito, apressadamente. Em russo, Lyap-Tyap é o seguinte, o ouvido que fez alguma coisa, Lyap-Tyap significa que ele fez assim, só para se... Então o nome do juiz é Lyapkin-Tyapkin. Essa é a piada que o Gogol faz para quem sabe como é que é em russo, né? O chefe da assistência social, Artemy Filipovich Luka Lukich Klopov, o nome Klopov, que é o nome do pai, está associado a bater palmas. Klop. Entendeu? Klopov. De onde vem? Klop. O inspetor das escolas e a dupla de pequenos proprietários Dobchinski e Bobchinski, todos em trajes de gala e uniformes. Combinam como agir quando na presença do inspetor-geral. Entra com olhos sonorentos. Pelo visto, tirei uma boa soneca. De onde essa gente tirou esses colchões, esses edredons? Cheguei até a suar. Eu acho que ontem eles me meteram não sei o que goela abaixo. Até agora a cabeça está martelando. Pelo que vejo, aqui a gente pode passar o tempo muito bem. Gosto de hospitalidade e, confesso, gosto ainda mais que me agradem de todo o coração e não por interesse. Minha filha do prefeito não é nada mal, e a mãezinha também, até que ainda se poderia... Sei lá, só sei que é bem verdade, gosto dessa vida. O juiz Amos Fyodorovich apresenta-se com os joelhos tremendo. Lestakov percebe dinheiro na mão do magistrado e comenta. Fyodorovich, desconcertado com a descoberta, deixa as notas caírem. O inspetor-geral se apanha e diz: sabe de uma coisa? Me peça aqui esse dinheiro, prometendo devolver assim que chegar em casa. Depois que o magistrado sai, ele comenta: é um bom sujeito esse juiz. O conselheiro Spekin, chefe dos Correios, se apresenta. Lestakov troca com ele formalidades e pede-lhe 300 rublos emprestados. O conselheiro consegue. Por que não? Com o maior prazer. Está aqui, senhor, faço de todo o coração. Depois que ele sai, Lestakov comenta. Acho que também o chefe dos Correios é um sujeito muito bom. Pelo menos é servil. Gosto desse tipo de gente. O Luka Lukich, inspetor de escola, se apresenta. Conversam sobre charutos e mulheres. Lestakov pede também 300 rublos emprestados. O inspetor aceita imediatamente. Esse inspetor aqui não é o inspetor falso, mas é o homem que é inspetor de escola, né? Não devia ter esses, não devia estar entre aspas. Tirem as aspas, por favor. O conselheiro Artemy Filipovich Lemilyanika, encarregado da assistência social, apresenta-se. Lestakov elogia e agradece o bacalhau. O conselheiro começa a criticar os outros funcionários, acusando o juiz Lyapkin-Tyapkin de ser amante da mulher do pequeno proprietário Dobchinski. Basta olhar para os filhos. Nenhum deles se parece com Dobchinski. Todos, até a menorzinha, são a cara do juiz. Lestakov finge estar interessado nas denúncias e insiste em guardar a identidade do denunciante. Como é mesmo seu nome, sempre me esqueço. Agradece hipocritamente as informações e pede 400 rublos emprestados. Por coincidência, o conselheiro trazia consigo e os entrega imediatamente. Dobchinski e Bobchinski se apresentam e Lestakov vai logo perguntando se eles teriam 1000 rublos para emprestar. Eles dizem só ter 60 e Lestakov aceita. A dupla faz pedidos fúteis e parte. Aqui há muitos funcionários. Acho que eles estão me tomando por um alto funcionário.
Pronto, aqui ele conseguiu finalmente entender o que aconteceu, né? Só tinha funcionários, exceto o Dobzhinsky e o Bobzhinsky, que é o Bob pai e Bob filho, né? Que são pequenos proprietários, não são funcionários. Na certa, ontem fiz muito farol. Que idiotas. Vou escrever a Tryapitchkin em Petersburgo contando tudo. O nome Tryapitchkin faz alusão a drapeiro. Ele escreve lá os seus artiguinhos, que se divirta com todos esses aí. Ei, Ossip, traga aqui papel e tinta. Ossip olha pela porta e diz, já vai. Coitado daquele que cai nas garras de Tryapitchkin. Ele perde o pai, mas não perde a piada. E gosta também do humor dinheirinho. Apesar de tudo, esses funcionários são boa gente. Belo gesto esse de me emprestar dinheiro. Vou contar o dinheiro só para ver quanto eu tenho. Esses 300 são do juiz. Esses são os 300 do chefe dos Correios. São 600, 700, 800. Que papelada engordurada. 800, 900. Veja só, mais de 1000. Ah, e aí, capitão? Quero só ver se eu pego agora. Quero ver quem é quem. Vamos ver quem é quem. Trata-se do capitão que eu havia depenado no jogo e a quem Klestakov podia agora exigir a revanche. Ossip, temeroso, quer que seu patrão saia da cidade imediatamente. Klestakov concorda em partir no dia seguinte. Escreve a carta a seu amigo Tryapitchkin e pede ao criado de encaminhá-la ao correio. Ossip ordena ao estafeta que diga ao chefão do correio que vai sem pagar mesmo. Nesse momento, comerciantes forçam a entrada na casa do prefeito. Liderados pelo comerciante Abdulin, trazem uma petição com reclamações contra o alcaide, que não está. Os comerciantes apresentam suas queixas, enquanto Klestakov faz-se de indignado. Sempre prefeito. Um prefeito como esse, senhor, nunca tivemos. Comete tantas injustiças que nem se podem descrever. Faz a gente alimentar todos os regimentos que passam por aqui. Dá vontade de pôr a corda no pescoço. Faz cada uma, segura a gente pela barba e diz: ah, seu tártaro. Tártaro é um bárbaro, né? Juro por Deus, se ao menos a gente lhe faltasse com respeito, mas sempre nos comportamos bem. Vestidos para a esposa e a filhinha, nunca lhe pegamos. Mas que coisa, para eles é sempre pouco. É sim. Chega na loja, tudo que lhe cai nas mãos ele carrega. Logo que vê uma peça de lã, diz assim: ah, meu caro, é mesmo um bom tecido, leve lá para minha casa. Então a gente leva, mas a tal peça mede no mínimo 50 metros. O prefeito fica achacando os comerciantes, né? Mas será possível? Que vigarista! Por Deus, nunca se viu um prefeito assim. A gente tem que esconder tudo lá na loja quando vê que ele vem vindo. E não é por falar, mas não é só coisa boa que ele leva, não. Ele leva toda e qualquer porcaria. Até umas ameixas que estavam no barril há 7 anos e que nem mesmo o meu criado quer comer, ele passa a mão aos montes. No dia do seu santo, Santo Antônio, a gente leva para ele do bom e do melhor. Ele chama Santon, né? Os russos, aliás, também era assim aqui. No tempo que tinha mais catolicismo, o nome da criança é o nome do santo do dia. Por isso que tem tanta gente com nome estranho, assim. Atanásio, coisas do gênero. Tá? Então, como ele chama Anton, o pai dele também é Anton, porque ele é Anton Antonovich. Então, nesse dia, ele vai lá e diz: hoje é o dia do meu santo, então eu vou querer hoje levar umas coisas para comemorar. Só que ele ainda quer mais. Diz que Santo Onofre também é seu santo. O que é que sabe fazer? A gente presenteia no dia de Santo Onofre também. Mas é simplesmente um bandido. Imagine o Klestakov, né? Mas é um bandido, mas que sem vergonha, que vai fazendo-se de indignado e de impressionado. Né? Isso não é nada. E vai a gente dizer alguma coisa. Ele manda todo o regimento de soldados para dentro da sua casa. Ou então manda trancar as portas. Diz ele: não vou te castigar fisicamente nem vou te torturar. É proibido por lei. Mas, meu caro, você vai comer o pão que o diabo amassou. Mas que vigarista. É o caso de mandá-lo para a Sibéria. Para onde Vossa Excelência decidir mandá-lo será bom, contanto que seja para bem longe de nós. Não recuse, paizinho, nosso pão e nosso sal. Oferecemos também açúcar e vinho. São os pequenos presentinhos que eles estão levando para o inspetor-geral. Não, senhores, nem pensar. Não costumo aceitar suborno de espécie alguma. Agora, por exemplo, de preferirem me emprestar 300 rublos, aí sim já é outra coisa. Um empréstimo posso sim aceitar. Os comerciantes oferecem 500 rublos e Klestakov aceita, dizendo: de acordo, um empréstimo, sim, nada contra. Saem contentes com a promessa do inspetor-geral de fazer todo o possível. Chegam 2 mulheres implorando serem ouvidas.
Fevrônia, a mulher do serralheiro, e a mulher do subtenente querem denunciar o prefeito. A primeira reclama que o prefeito ter recrutado seu marido à força, apesar de ele ser casado e ter o direito de não ir para o exército. E a segunda reclama da surra que o prefeito tem mandado dar. 2 comadres brigaram na feira, a polícia não chegou a tempo, então me pegaram. Me bateram tanto, fiquei 2 dias sem poder sentar. Prestakov despacha as 2, prometendo tomar providências, e proíbe Ossip de deixar entrar quem quer que o seja. O criado grita da janela: "Fora, fora, acabou o tempo, venham amanhã." Nesta cena, Prestakov faz galanteios a Maria Antonovna, filha do prefeito. Ela lhe pede que escreva alguns versinhos em seu álbum de recordação. Quando eu era criança, as meninas tinham um álbum que davam para as outras escreverem alguma coisa assim. Então, cada colega das meninas escrevia lá um versinho, escrevia lá uma mensagem, colava lá uma decalcomania e entregava para a dona. Então, as meninas guardavam esse caderno para a vida inteira com recordação das suas coleguinhas de colégio, né? Era comum isso, né? Não sei se ainda tem isso, acho que não tem mais, né? Caderno de confidência. Hoje o pessoal é no Orkut, hoje você põe lá no Orkut as mensagens. Entenderam que o negócio do Orkut lá com as mensagens é o mesmo sistema? Aquele negócio de você deixar uma mensagem no Orkut, depoimento, é a mesma coisa, né? Entenderam? Mas isso é um negócio antiquíssimo, tanto é que já existia aí, não é? É antiquíssimo, olha aqui, ó. Em 1836, as meninas já, essa aqui está pedindo ela tem 18 anos, está pedindo para o inspetor-geral, que tem 24, 25, para deixar um registro no caderno de recordações dela. Não é a mesma coisa que o Orkut? É igual, só que tem um outro jeito de fazer. Mas a ideia é a mesma, né? Não parece para vocês parecido? Não é parecido? Ok, continuando. Falam coisas de amor. Ele declara: "Como eu ficaria feliz, senhorita, se pudesse envolver em meus braços." Ela fica constrangida, tenta sair, mas ele a segura e ajoelha seus pés dela. Nesse momento chega Ana Andreevna, vê a cena e cobra da filha: "O que significa isso, senhorita? Que comportamento é esse?" Enciumadíssima, né? Enciumada a filha. E expulsa a menina. Klestakov imediatamente atira-se de joelhos aos pés de Ana, declara-se: "Estou apaixonada pela senhora", e pede-lhe a mão, apesar de ela ter alegado que já era casada. Maria Antonovna volta à sala com o recado do pai e flagra o inspetor-geral agora aos joelhos em frente de sua mãe. Toma outra descompostura. "Mas o que é isso? O que veio fazer? O que quer aqui? Que leviandade?" De repente, entra correndo feito uma louca. "O que você viu de tão extraordinário? O que inventou agora?" Parece uma criança de 3 anos, juro. Ninguém diz, mas ninguém diz mesmo que essa menina tem 18 anos. Não sei quando é que você vai ser mais ajuizada. Quando é que você vai se comportar como uma mocinha bem educada? Quando é que vai entender o que são as boas maneiras e a seriedade dos princípios? A menina sai chorosa. "Juro que não faço mais, mãezinha, juro." Coitado, coitado, muito bem. Enquanto isso, o prefeito, que já sabia da entrega das petições, encontra Klestakov e pede clemência. Os comerciantes vieram se queixar a Vossa Excelência. Palavra de honra que nem metade do que eles falaram é verdade. Eles é que enganam e roubam o povo. A mulher do subtenente mentiu, dizendo que é surrei. É mentira, juro por Deus que é mentira. Ela mesma sussurrou. Não acredite, são todos os mentirosos. Nenhuma criança pode acreditar neles. Toda a cidade sabe que são os mentirosos. E no que diz respeito à malandragem, tomo a liberdade de informar que malandros como esses nunca se viram no mundo. Os comerciantes, né? Os comerciantes, tá? Entra Ana Andreevna e comunica ao marido que Klestakov havia acabado de pedir a mão de Maria Antonovna. Klestakov confirma, advertindo o prefeito: "E se o senhor não concordar em considerar a mão de Maria Antonovna, só o diabo sabe o que sou capaz de fazer." O prefeito concorda enquanto o casal se beija. Quer dizer, ele pediu a mão da menina com o objetivo de ficar com as duas, né? Entendeu? Muito bem. No dia seguinte, Klestakov despede-se do prefeito e da noiva, dizendo estar de volta em um dia. Dia. Que faltou um dia. Mas antes pede mais 800 rublos emprestados para a viagem até a casa de um tio. Dá sua saudação: "Adeus, Anton Antonovich. Muito obrigado por sua hospitalidade. Confesso de todo o coração que em lugar algum fui tão bem recebido. Adeus, Ana Andreevna. Adeus, Maria Antonovna, meu anjinho." Antes da carruagem partir,
O prefeito coloca um tapete persa azul sobre o banco de Krestakov para ficar mais confortável. Krestakov parte para nunca mais. O prefeito conversa com a mulher e a filha. Extasiados com a perspectiva da mudança de vida, né? Ele ser, o prefeito passar a ser sogro de um alto funcionário público de Petersburgo. Então, Ana Andreevna, hein? Alguma vez isso lhe passou pela cabeça? Olha só que prêmio magnífico, com os diálogos. Diga francamente, nem mesmo em sonho poderia imaginar que uma simples mulher de prefeito poderia, de repente, ser... Quem diria? Que pacto você tem com o diabo, hein? Nada disso. Eu já sabia há muito tempo. Tudo lhe parece inesperado porque você é um homem simples, que nunca viu gente distinta. Eu também sou gente distinta, minha querida. Sim, senhora, Ana Andreevna. Pense bem. Em que figurões nos transformamos, hein? Que tal, Ana Andreevna? Que voo alto, com os diabos. Espera aí que agora eu vou dar uma boa lição a toda essa jantada que gosta de petições e denúncias. O prefeito manda o policial convocar os comerciantes de Camões e divulgar na cidade a notícia do noivado. Comenta com a mulher. Pois é, Ana Andreevna, o que te parece? E agora, onde é que nós vamos morar? Aqui ou em Pétero? Não, em Pétero, quer dizer, aquela expressão besta, né? Aqui ou em Pétero? Em Floripa. O prefeito sonha com a corte e em chegar a general. General civil. No serviço público czarista, as denominações eram iguais para civis e militares. O casal fantasia nova vida de prestígio, poder e riqueza. Tem que se lembrar de que agora vai ter que mudar de vida completamente e de que suas novas relações não serão mais com qualquer juiz canino com quem você vai caçar lebres ou com um zemlianica qualquer. Não, senhor, suas relações serão agora com pessoas de comportamento refinado, combes e gente da alta sociedade. Para dizer a verdade, estou muito preocupada com você. Às vezes você solta cada uma coisas que jamais se dizem na alta sociedade. E daí? Uma palavrinha ou outra não faz mal a ninguém. Como prefeito, ainda vai lá, mas agora a vida vai ser completamente diferente. É verdade, dizem que lá servem cada peixe que só de olhar dá água na boca. Ele só pensa em peixes. O que eu quero é que a nossa casa seja a melhor da capital e que tenha um tal cheiro que ao entrar a gente tem até que fechar os olhos, assim. Fecha os olhos e cheira. Ah, que maravilha! O prefeito recebe os comerciantes convocados na força. Os visitantes estão envergonhados e apreensivos. Ah, sejam bem-vindos, meus pombinhos. Fazendo uma referência. Desejamos muita saúde, paizinho. Então, meus queridos, como vão indo as coisas? E os negócios? Então, esses mombeiros, pintilheiros. Quem sabe de mim, não é? Eu não tô conseguindo. Que engraçado. Os protozoários. Proto-bestas quadradas, paquidermes, que reclamaram, hein? Lucraram muito, hein? Acharam que ia parar na cadeia? Pois olhem aqui, que 7 diabos de uma bruxa os carregam. Ai, meu Deus, mas que palavras, Antocha. Antocha é Toninho, né? Antocha é Toninho. Né? Antônio. O prefeito continuou a xingá-los, acusando-os de não passarem de vigaristas e relembrando-os de que o inspetor-geral será seu genro. Os comerciantes se humilham. Somos culpados, Antônio Antonovich. Pedem clemência. O prefeito faz-se magnânimo e concede. Espalhada a notícia, todos correm à casa do prefeito para cumprimentar a família. Ambos, Fyodorovich, Artemy Filipovich e Rastakovsky, um funcionário aposentado, cumprimentam efusivamente a família do prefeito. Korobkin, sua mulher, e Liu Likov, outro funcionário aposentado, cumprimentam a família do prefeito. Todos cumprimentam a família Felizarda a seu modo. Diz Dobchinsky, a noiva: a senhorita será muito, muito feliz. Vai passear um vestido dourado e vai provar diferentes e refinadas sopas. Ué, não é um atrativo bom do casamento esse? Continuam a chegar amigos na festa e cumprimentar a família. O prefeito manda abrir umas cadeiras. Prefeito, Ana e Mária, discordando entre si, relatam como havia sido feito o pedido de casamento. Todos se encantam com a história. O casal torna público seus planos de mudança. Ana já antecipa a promoção de seu marido a general. Artêmia apela:
Então, Anton Antonovich, não se esqueça da gente. No meio da festa, o chefe dos Correios entra correndo com uma carta aberta nas mãos e anuncia: senhores, um acontecimento extraordinário. O funcionário que tomamos por inspetor não é um inspetor. Incredulidade geral. Ele havia aberto a carta de Klestakov a Triapitkin. Leio em voz alta para o grupo. Apresso-me a informá-lo, meu caro Triapitkin, sobre algumas coisas incríveis que me aconteceram. Durante a viagem, um capitão de infantaria me limpou de tal maneira que o dono da hospedaria queria me mandar para a cadeia. Mas, eis que de repente, por causa da minha cara e dos meus trajes petersburgueses, toda a cidade me tomou por um governador geral. E agora estou hospedado na casa do prefeito e estou arrastando uma zinha, sem mais aquela, tanto para a mulher como para a filha. Apenas não decidi ainda por qual delas devo começar. Acho que pela mamãezinha, pois me parece que ela já está disposta a todos os favores. Você se lembra da miséria que passamos juntos? Quando dividíamos o almoço? E como certa vez o dono de uma confeitaria me agarrou pelo colarinho por causa dos pastéisinhos que ficaram por conta do vigário? Agora a vida mudou completamente. Todos me emprestam dinheiro ao meu bel prazer. Que gente pitoresca, você iria morrer de rir. Sei que você escreve pequenos artigos. Coloque essa gente em seus textos. Em primeiro lugar, o prefeito. É um asno perfeito. Incredulidade geral. O chefe dos Correios reluta em continuar a leitura. Como os presentes insistem, a leitura continua com comentários negativos de todos. O chefe dos Correios é a cara do Mikheyev, o contínuo do nosso departamento. Esse canalha deve ser também um beberrão como ele. O encarregado da assistência social, Zemlyanik, é um verdadeiro porco com gorro. Zemlyanik rebela-se. Porco com gorro? Onde já se viu porco com gorro? O inspetor da escola parece encharcado de cebola. O juiz é a quintessência do movertom. Todos caem na real e se autoacusam, né? Autoacusam, é. Pela ingenuidade. O prefeito resume. Fora de si. Vejam só, vejam todos os cristãos. Vejam como o prefeito passou por idiota. Prefeito de bobo, velho idiota. Ameaça-se com o próprio punho. Ah, seu narigudo. Tomou aquele nadinha, aquele trapo, por uma personalidade importante. Agora lá vai ele pelos caminhos fazendo alarde. Vai contar para todo mundo essa história. Ainda por cima, além da gente passar por palhaço, vai cair nas mãos de um escrevinhador qualquer, um rabiscador de papéis, que vai nos meter numa comédia. Isso é que é duro. Não vai levar em consideração nem meu cargo, nem minha posição, e todos vão rir às gargalhadas e bater palmas. Do que estão rindo? Estão rindo de si mesmos. Ah, vocês, furioso, bate com os pés no chão. Todos esses rabiscadores de papel, esses escrevedores de nada, malditos liberais, filhos do diabo. Queria dar um nó em vocês todos, reduzir todos a pó e mandar vocês para o fundo do inferno. Beijo um tinho do dedo. Mexe os punhos e bate com um tacão no chão. Depois de uma breve pausa. Ainda não consigo me acalmar. É assim mesmo, quando Deus quer nos castigar, primeiro nos tira a razão. Mas o que tinha de inspetor naquele espertinho? Nada, nem um tiquinho de nada. E de repente todos começaram. Inspetor para lá, inspetor para cá. Quem foi o primeiro a espalhar que ele era um inspetor? Respondam. Vai sobrar para a dupla do matador e matador. Abrindo os braços. Nem que matem, consigo entender como foi que tudo isso aconteceu. É como uma neblina aqui no cérebro, parece coisa do demônio. Mas sabem quem foi que espalhou? Está aqui quem espalhou, esses dois espertinhos. Aponta para Dobzhinsky e Bogotinsky. Ei, espera aí. Eu não, nem pensei. Eu não fiz nada. Foram vocês, sim, senhores. Claro que sim, vieram correndo como os loucos da hospedaria. Ele chegou e não quer pagar. Encontraram o figurão. É óbvio que foram vocês, seus fofoqueiros, mentirosos de uma figa. O diabo que os carrega com seus inspetores e suas histórias. Só sabem zanzar pela cidade para encher a paciência de todo mundo, matracos malditas. Só fazem mexerico, seus tagarelas desgraçados. Porcalhões malditos, seus patetas, seus barrigudos miseráveis, todos os cercam. Juro por Deus que não fui eu, foi Piotr Ivanovich. Ah, não, Piotr Ivanovich, pois foi você que primeiro... Ora, não senhor, o primeiro foi você. Os dois são Piotr Ivanovich, né? Eu vou lembrar disso, né? Tá. Os mesmos de um oficial. Acaba de chegar de São Petersburgo um funcionário por ordem do czar. Ele ordena que o senhor se apresente agora mesmo. Ele está hospedado no hotel.
As palavras pronunciadas atingem todos como um trovão. Uma exclamação de assombro ecoa de uma só vez da boca das mulheres. De repente, todo o grupo muda de posição e fica como que petrificado. Pois é, no meio dessa briga, chega finalmente, então, o verdadeiro inspetor de São Petersburgo. Não é uma história bacaneira, não é essa? Super bem contada? Bom, agora, para entender isso, nós vamos ter que primeiro tomar um café e voltar daqui a uns 15 minutos, tá? Não é boa essa E é uma história bem comum da acontecer quando duas pessoas focadas que estão falando. Um pensa que está falando uma coisa, um pensa que está falando outra. Oi, cliente, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Hoje não é? Oi? Tá bom. Um cara que estava no hotel, são dois caras fazendo adaptação. Mas é. Você praticamente não faz nada.